Gente, internet. Tentamos 2, 3, 4 vezes hoje transmitir ao vivo, mas eu tenho certeza que você que curte o Potoca também tentou assistir ao vivo, né? Não sei se você olhar aqui para baixo aqui nos vídeos do Potoca deve ter vários pedacinhos aí, e agora a gente está fazendo um gravado porque foi o único jeito, porque a nossa internet, seu Edson Martini, tá daquele jeito. Daquele jeito. Tentamos de todo jeito. Porcaria. Inclusive eu quero deixar um aviso. Nosso amigo Renato da Renato. Sol estalha a nossa internet pra gente sair dessa lamúria. A gente precisa só do upload, só upload. A melhor internet da Amapá, só. A melhor internet da Amapá, Mas vai estar lá ainda, porque a gente ainda não tem ela. Né? Então é isso. Hoje, gente, está eu aqui. Vamos fazer uma abertura de novo. Eu, Mona e Marcos, estou no Potoca. Edson Martini. E hoje temos convidado especial, Gesiel Oliveira. De novo. Agora vai, meu querido. Agora vai porque a gente está gravando. Infelizmente, a gente teve que gravar porque o negócio está complicado. E, Gesiel, para quem não assistiu os outros pedacinhos aí, deve estar tudo um cortezinho, né? Gesiel é pastor. Oficial de Justiça. Oficial de Justiça. Pai de família, professor de Direito Penal. E paciente, que tu tem uma paciência hoje com a gente. Queria, inclusive, agradecer a sua paciência. Né? E a gente conversou sobre várias coisas aqui. Uma das que mais nos chamou a atenção foi o ativismo que o pastor tem na igreja, com toda essa questão da época agora do Covid, né? E outras também. A gente chegou a participar uma vez de uma mulher, né, que estava precisando de umas coisas, né, que ela estava... a pessoa, o Edson, ela estava dentro de uma casa, cara, com 3, 4 filhos, uma mulher, né, sem marido, sem nada, a casa não tinha nem telha direito, cara, né? Pegou Covid, foi entubada. Aquela senhora? Foi. Sim, eu tô contando aquele caso lá daquela senhora que foi entubada, e a gente foi fazer aquele movimento nas redes sociais para conseguir a medicação, né? Conseguimos a medicação, fomos levá-la para ela e, para nossa surpresa, não aceitaram a medicação. Por que não aceitaram? Porque, inacreditavelmente, a resposta deles, porque tem a medicação. Como tem, se a família está dizendo que não tem? Se a internet, eu consegui 21 prints de outras famílias pedindo a mesma medicação, noradrenalina, que é um tipo de composto que serve para manter o corpo acordado, com os sinais vitais ativos, quando a pessoa está naquele coma induzido, sendo entubada, né? E se não tiver aquilo, a pessoa começa a se contorcer e morre sufocado, morre por parada cardiorrespiratória. Foi justamente esse remédio que foi levar lá. Nós fomos levar, fizemos uma campanha. Que não deixou entrar. Eu fiz uma campanha, quem for lá no meu Facebook vai ver, teve mais de 1.500 compartilhamentos. Olha isso. Povo do Amapá, olha, o povo do Amapá é um povo que me orgulha, sabe? Parabéns pro povo do Amapá. Aparecia enfermeiro lá do Novo Horizonte, pastor, eu tenho uma ampola, que não tinha lugar nenhum. Venha buscar. E a gente mandava mototaxista. Aí aparecia outro lá em Santana, pastor, eu tenho 3 ampolas. Aí a gente mandava para lá. Aparecia outro aqui pro Santo Inês. Pastor, venha. E a gente tinha uma rede de pessoas que iam buscar. Conseguimos 55. Quando fomos levar, eu bati com a cara na porta. Não precisa. Como que não precisa? Sim. E a família dizendo precisa. E o enfermeiro vem lá de dentro, pastor, precisa, sim. Pastor, precisa. Ela vai morrer. E não deu outra. Com 5 dias, ela faleceu. Foi enterrada à madrugada às pressas. Não deixaram você entrar com remédio? Não deixaram. Disseram que tinha o remédio. Tá com a família. Não, eu acredito que não tá mais, porque depois que isso aconteceu, outras pessoas precisaram. E eles devem... Eu pedi até mesmo para que eles entregassem para outras famílias que estivessem precisando também. E para minha surpresa, depois de tudo isso, né, ela foi enterrada às 3 horas da manhã, naquela agonia, uma pessoa muito amável, sempre sorridente, nos deixou assim um vazio muito grande. Uma semana depois chegou uma intimação para mim, dizendo que eu estava criando fake news. Que absurdo isso, não? Me processando. A fake news era você dizendo que tinha uma pessoa para morrer lá, sim, que morreu. E que morreu, é verdade. E que não estava faltando medicamento. Olha que absurdo. Que absurdo. Nossa, absurdo. Pastor, você falou que com certeza é uma das coisas que a igreja faz por você, né? Pelas pessoas e por você, através de todo nasceu dentro da igreja, você falou, né? Sim. Né? Tem o que de igreja? Tem... O meu avô era pastor, o meu pai... faleceu de Covid, você falou. Faleceu de Covid, foi o único da nossa família que faleceu de Covid, 92 anos. 92 anos. 41 tiveram
contraíram a Covid e 41 foram curados. Né? Então, é importante que se diga E usando esse protocolo usando aí. esse protocolo do doutor Patrício, de um amapaense. O cara é pós-PhD, né, em epidemiologia. Né? Então, o cara conhece muito, ajudou muita gente mesmo. Patrício Almeida. Patrício Almeida, Ele é enfermeiro. É daqui? É daqui, formado, é professor na Universidade Federal. Tem um parente seu também, que é um fera também, né? Sim, o outro também é o Jonatas, um que é médico, que também, porque ele também adotou esse. Sim. Eles dois viraram amigos. Jonas é teu primo, O né? Jonatas é meu primo, exatamente, o médico. Salvou Fera muita também, gente. cara também Salvou muita gente. Com esse protocolo aí. Ele dava um papo sério. Ele foi um dos primeiros. Colocou a carreira dele, naquele momento, como não tinha comprovação nenhuma, tudo, mas ele via na prática que estava funcionando, ele arriscou. Olha. E acertou. Né? Pastor, já bebeu uma aguinha? Eu quero um pouquinho de água aqui. Quer mais? Quer um suco? Não, água é suficiente. Cafezinho? Tá ótimo. Cerveja não toma? Não, o Edson hoje, a gente resolveu não tomar uma cerveja. Não vamos? O pastor tá aqui, tu vai tomar cerveja na frente do teu pastor? Tu não é da igreja Não, dele. porque tem Como é que aquele funciona, negócio lá, já pastor, vi o essa pastor questão? falar assim, Edson, pode beber, mas não pode se embriagar. Como é que Tem, funciona mas essa você questão? Já tá criando heresia ali aí. Como é que funciona essa questão? É uma questão de identidade do nosso povo. Entendeu? Evangélico, né? Eu sou evangélico, sim. A igreja? E da raiz mesmo, da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Você falou que o cara que trouxe a Assembleia para a América Latina foi o que o seu avô... Sim, o Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles chegaram em novembro, 10 de novembro de 1911. Eita! Aqui, em Belém do Pará. Né? Daniel Berg e Gunnar Wingre vieram de lá da Suécia e receberam uma profecia nos Estados Unidos, na Rua Azusa, e lá um pastor foi usado e disse, olha, Deus tem uma obra para fazer, e é vocês dois que vão iniciar. E o nome do lugar é Pará. Olha. Citou. Eles dizem, no áudio que existe até hoje, que foi gravado antes deles morrerem, antes do Daniel Berg morrer. Eles são da Suécia. E ele foi gravado em Santa Catarina, e ele diz lá que ele nem nunca tinha ouvido falar nesse lugar. Foi procurar, foi para a biblioteca pública e encontrou Pará. Ele disse, é para lá que nós vamos. Olha isso. E veio só com o dinheiro que estava no bolso. Foi que não ano dava foi para isso? comprar. 1911. 1911. E iniciaram Inclusive, a Assembleia de 1911, Deus. em 1911 o Amapá ainda era do Pará, né? Era tudo Grão-Pará na época. E foi, veja só, o meu avô ele foi evangelizado por esses missionários aí, que iniciaram a Assembleia de Deus, que hoje tem mais de 42 milhões de membros em todo o Brasil. A igreja permeia na tua vida, né? Você respira igreja pelo jeito, né? É verdade. Eu tenho teologia onde? Eu fiz na teólogo, FATEC. Né? Isso. Eu fiz Direito na Universidade Federal, curso de Direito. Eu sou da turma de 99. Fiz 97, eu passei em Geografia, lá na Universidade Federal também. E depois fiz Teologia. E fiz mais um seminário de Teologia também na ETAD de 5 anos. Olha que bacana. Começou a estudar cedo, como é que foi? Comecei a estudar cedo. Entendi pouco, né? Sempre nasceu dentro da igreja, teu avô, teu pai também? Como é que funciona? Sim, o meu pai era, inclusive, ele era vice-presidente do Pastor Otto, que é a maior Assembleia de Deus do Estado. A Assembleia de Deus, a pioneira, né? Foi durante quase 20 anos vice-presidente aí dele. Faleceu no dia 3 de dezembro de 2012. Inclusive, no lugar dele, ficou como vice o pastor Iaci Pelágio. Um trabalho excelente. E... Cara, eu dou um 10. Eu sou muito fã das igrejas que trabalham, sabe? Assim, tem gente que critica. Na verdade, eu sou fã de qualquer entidade ou religiosa ou, sei lá, espiritual, que ela trabalhe em prol da comunidade. Eu acho que a comunidade em si, ela precisa disso. Toda a comunidade, qualquer lugar do mundo, né? A gente chegou a falar da questão dos indígenas aqui, que a igreja vai até os indígenas, entendeu? E tem gente que fala assim, poxa, mas não precisa, tá tirando a cultura, a identidade do povo indígena. Nada a ver, né, pastor? Nada a ver. Conte aí. Nada a ver porque, na verdade, os indígenas, eles têm as mesmas opções que nós. Tem lá dentro da tribo indígena, onde nós fazemos os nossos trabalhos, ações sociais e missionárias, tem católico, tem ubandista, tem todas as religiões. É uma questão de opção. Assim como nós temos a possibilidade de escolher, eles têm também. Sim. Entendeu? E eles recebem também apoio do governo federal, tem o seu recurso. Enfim, mas nós prestamos um apoio
não só missionário, como assistencial também. Tem um trabalho espetacular que é desenvolvido pela Assembleia de Deus, a pioneira, inclusive. Já fui várias vezes em visitas com eles, lugares inacessíveis, onde só se chega de um avião. Eles têm um apoio de uma ONG missionária que empresta o avião e o grupo lá faz a vaquinha para comprar a gasolina do avião. E é caro para levar medicamento, para levar médico, para levar, enfim, para dar o apoio. Mas essa questão de religião dentro das tribos indígenas, dentro da cultura indígena, porque o que eles adoravam era tipo assim, a deusa da água, a deusa da raiz, da planta, a deusa da natureza e tal. Fogo, sol. Então eles endeusavam, tinha esses deuses, né? Eles não tinham o catolicismo, não tinha macumba, não tinha o banda, não tinha. Começou tudo quando aqui no Brasil, sim. Eu estou falando aqui no Brasil. Em outros lugares eu sei pouca coisa. Que aí a partir daí do cristianismo, quando chegou no Brasil, junto com os portugueses, espanhóis que vieram para conhecer a América. Então foi a partir daí que eles começaram a entender outro tipo de religião, porque eles não tinham esse tipo de religião. E os jesuítas tiveram um papel muito importante, não foi? Isso muito tempo Na verdade, atrás. porque se não tivesse acontecido nada, eles continuavam endeusando a raiz, o sol, isso daí, entendeu? E na verdade, quem trouxe a religião para eles fomos nós. Daí veja só, e aí nem todos mudaram. Na verdade, a cultura dele continua. Eles têm a cultura dele, tem os rituais. Sim. E nesse ponto ninguém interfere. A questão toda é o seguinte: nós, por exemplo, identificamos que em muitos lugares onde nós chegamos existiam taxas muito altas de suicídio. Nós identificamos isso, né? E depois que o trabalho missionário chegou lá, como todo mundo se envolve, como é uma atividade que envolve não só espírito e alma, como também, estou falando uma relação aqui horizontal, fraternal, sim. Né? Isso cria um outro tipo de atmosfera, um ambiente absolutamente diferente, que faz com que índios que estavam em uma situação depressiva, eles têm depressão como nós temos. Sim, né? Há registros de tribos indígenas que nós chegamos, onde há mais de 10 anos não tem um suicídio. E tinha muito suicídio antes de nós. Era algo cultural. Mas aí vocês já entraram aí, né? Era algo cultural, pastor, assim como a questão do filho que nascia com uma doença. Exatamente. Ou nascia gêmeo, né? Eu conheci, filho gêmeo, sim, tem muitas tribos indígenas. Tribos fazem eu conheci isso. Uma tribo indígena aqui, chamada de Chuchumen, que fica a 2h30. Chuchumen. Essa eu não me falar, não. Tem umas tribos aí. Chamamos de chuchu. Não adianta procurar na internet, porque a única coisa que tem publicada na internet fui eu que escrevi. Então procura e acha. É a única coisa que vai achar. Giselo. Não tem nem localização, né? Então são povos que estão ali mesmo, não há como chegar por estrada, porque é uma região montanhosa, não há como chegar pelo rio, porque é só cachoeira. Então eles estão absolutamente isolados. Onde é? Você tem uma ideia? Aqui no Amapá? A tribo que eles fazem para o avião dessa missão pousar, foram os próprios índios que fazem. A trilha lá. Fizeram uma picada ali, na verdade, né? Muito pequeno. E o avião tem que pousar no ponto certo, porque senão ele cai no rio ou bate na montanha. É um espaço. Imagina que é construir isso no alto de uma montanha. Sim. É um risco muito grande. Se vocês procurarem no YouTube, procure assim, Pastor Gesiel Oliveira, tribo indígena, você vai ver que eu filmo quando eu vou nessas missões a hora do pouso, né? Realmente é muito arriscado. E eles chamam de inferno verde, aquela área tão fechada, que aquele avião que caiu com cinco índios nunca foi encontrado até hoje. Sim. Eu estou sabendo disso. E outro até com um índio atrás também, porque foram um modelo igualzinho o avião que nós fazemos. Por quê? Porque tem muitas correntes ascendentes, né? Tem muita montanha e tem muita corrente ascendente. Entendeu? Então, que pode arremessar o avião para outro canto. Arremessa, exatamente. Ele perde a estabilidade e acabou. Né? Eles tentaram procurar por cima com muitos aviões, tentaram alguns índios, mas a região é muito grande, é muito vasta. Quando nós levantamos voo daqui, com meia hora a gente passa por cima do Laranjal do Jari. Aí sempre, pastor, ore aí, porque agora é só mata. Mata daqui até lá, 2 horas Ninguém em cima. Acha nada, né? Em cima de nada, só mata. No estado do Amapá? No estado do Amapá, na fronteira com o Suriname. Lá em Fica nas margens de um rio chamado de Rio Paru do Leste.
Olha, É lá que isso, fica. Que bacana. Eu queria lhe perguntar sobre essa questão da política que o Brasil faz com os indígenas. Eu sempre achei muito errado, né? Porque assim, a gente tem aquela visão que o índio tem que ficar lá no meio do mato, né? Que a gente não pode interferir. Mas eu vejo muito a gente sendo babá de índio. Eu acho que o brasileiro ele é babá de índio. O índio tá lá, o índio pode fazer tudo. Não tem leis para. Olha, eu postei um vídeo esses dias, se vocês entrarem Tem leis específicas para proteger. Para proteger. Para proteger. Olha, tem até uma questão que foi até preso, eu acho, 2 ou 3 índios. Não sei se você viu um caminhão que bateu na beirada de uma estrada e o motorista jogado no chão, morto. Os índios pisoteando o cara morto E saqueando tentando saquear quebrar o cadeado baú com a pedra. E conseguiu. E nisso 5 policiais rodoviários federais sem poder fazer nada. Não porque faz não isso, podia não dar faz um isso, tiro, não faz isso, não pode dar uma porrada no índio. E ele falava assim, o policial falava assim: ei, não faz isso, o índio não cara tá morto, rapaz, aí. pisando no cara morto aqui. Não foi. O importante é seguir que não foi aqui no Amapá. Não foi no Amapá. Nós estamos falando. Estou falando assim sobre essa questão de proteção do índio. Porque parece que o índio é um ser sagrado, que a gente tem que dar tudo pra ele lá, e ele vem aqui e sacaneia. Porque eu penso o seguinte, eu tô meio puto. É porque eu vejo o seguinte, o índio quer Coca-Cola, ele quer Hilux, ele quer avião, que lá no Mato Grosso, que eu sou do Mato Grosso, eles têm. Você tá entendendo? Pra mim, a partir do momento que o índio quer tudo isso, pra mim ele tem que ter CPF. Ele tem que pagar imposto, igual eu, você tá entendendo? Ele tem que obedecer uma lei. Não é possível, pastor. Ele é brasileiro. A questão toda é que houve, durante muito tempo, uma política de segregacionismo mesmo, para deixar de lado. Na prática, como se fosse, parece como se fosse um zoológico aqui fechadinho, entendeu? Super protegido. E não é isso. Nós temos uma casa de apoio mantida pela Assembleia de Deus aqui, do pastor Otto, que fica lá na Ilha Mirim. Né? Os índios vêm para cá e eles ficam lá, mantido pela própria igreja. Né? E quando fala-se de igreja, fala-se do apoio que os fiéis dão, não é isso? Sim, claro. Porque a gente acha, Exatamente. Muita gente acha que o fiel dá um dízimo, não sei, e não sabe para onde vai. É muito bem, isso é verdade. A Assembleia de Deus. Porque eu não sou da Assembleia de Deus, eu não sou de nenhuma igreja, mas eu sei como funciona. É verdade. Eu não vou falar pelas outras igrejas, mas a Assembleia de Deus faz muita missão. A boa parte, eu falo agora pela minha igreja, Assembleia de Deus Zona Norte, nós temos mais de 42 igrejas só na região aqui do Marajó. São igrejas que não vem nada de lá, pelo contrário, é daqui que vai para manter lá. Você entendeu? O objetivo é absolutamente diferente. É uma visão mesmo de id mesmo, dos evangelhos, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É isso. E a lei para os índios, ela é igual em todos os estados, ou tem uma pequena mudança? Que eu não entendo de lei. Por exemplo, tem alguma lei, tem a lei geral, mas há também resoluções específicas isso eu queria saber. Então, cada estado tem um negócio que proteger diferente aqui e tal. E nós sabemos que sempre o índio também foi usado pela esquerda, né? Sim, essa é uma grande questão. Para quem não sabe, gente, hoje a bancada é toda de direita. Yes. Money Marcos, o exterminador da esquerda. Pastor Gesiel também, que não engole ninguém da esquerda. E Edson Martins também, que ama eu amo a esquerda, bem longe de mim. Essa garrafa vermelha aqui, a gente tá quase para dar uma pedrada nela. Vou quebrar essa garrafa aí. Então, assim, foi usado muito, né, pastor? Desculpa só interromper. Foi usado muito essa questão de um indígena, um negro, todas as minorias, né? E o que virou, né, a FUNAI, da forma que estava, sempre foi sucateada, né? Sempre ouvia assim um índio, olha, durante toda a minha vida, eu tenho 45 anos, sempre vi um índio meio que mendigando na cidade. Não sei se prestou atenção nisso. Já prestaram atenção nisso? É sempre assim, olha que eu sou do Mato Grosso, lugar onde tem bastante índio também, Barra do Garças ali, e eu sempre na cidade, eu sempre vi um índio mendigando. Não, tô falando sério. E assim, eu acho que o índio não deveria estar daquele jeito na cidade. Eu acho que ele deveria ter um suporte melhor. Suporte melhor. E tinha dinheiro para isso. Nós sabemos que tinha, né? Aviões, caramba, sempre teve ali para suporte ali da FUNAI, né? Mas aí nós vimos agora, a Damares assumiu, né? Esse tempo atrás, 1 ano e meio atrás. E aí ela mostrou todo o sucateamento que a FUNAI tá. Aqui mesmo, Macapá, se você passar ali na FUNAI, ali tem ali pelo centro, o que tem é só sucata lá, que eu nunca vi negócio que... E essa questão indígena é só um dos pontos do trabalho da Assembleia de Deus. Nós fazemos vários outros. Aí na Ilha do Marajó tem muitas ações, tem muitos pontos, igrejas que funcionam também como pontos de ações sociais.
que nós realizamos ações ao longo de todo o ano, programações. É muito comum, se procurar na internet, você vai achar muito vídeo meu batizando pessoas, realizando casamento comunitário, ação social, entregando cesta básica. E muitos a gente vai no barco levando cesta básica, levando muitas vezes a equipe que vai fazer a ação social. E é assim que a gente vai. É um trabalho que, apesar de silencioso, porque tu não vê isso na mídia. Não vê. Mas é altamente verdade, eficaz. gente, Para quem está lá, sabe muito bem da presença importante que é a igreja. Hoje tendo um pastor aqui para a gente conversar, a gente meio que abre a mente um pouco, porque às vezes as pessoas têm muito preconceito, né? Tem muito todo isso. mundo tem preconceito. Tem preconceito com pastor, com, sei lá, com missionário, né? Eu sou pastor auxiliar, não recebo nada de igreja. Trabalho há 22 anos como voluntário. Né? Pelo contrário, ainda ajudo muito. E eu vou dizer uma coisa para você, ser voluntário é complicado. Eu vou te pessoas falar o seguinte, a pessoa que é voluntária, eu acho que voluntário, como se fala? Voluntariado. Eu acho que deveria só para pessoas que são abastadas, assim. É claro que não é assim que funciona, porque no coração, se você quem quer ser voluntário mesmo, dá o que tem, se é tempo, se é dinheiro, se é um copo, né? Dá o que for, porque a pessoa que quer ajudar, ajuda, né? Não inventa desculpa, né? Agora mesmo aqui nós fizemos uma ação social, semana passada, quarta-feira de semana passada, dentro da área de invasão ali do Infraero 2. Tem umas 1000 famílias lá dentro. Pobreza absoluta de famílias que vieram do Maranhão e dessa região do ABC paraense. A Fuá, Breves e Chaves. ABC paraense. O ABC... ABC paraense, ABC paraense, daí fui eu que criei agora, a Fuá, Breves e Chaves, né? Legal. Então, nós entramos ali e vimos a situação grave. Levamos muitas trouxas de roupa, de doações de irmãos da nossa igreja. Juntamos força com o sindicato da justiça também, na pessoa da Anne, que eu quero agradecer aqui, e que juntou um grupo maravilhoso lá de pessoas da justiça, nos ajudaram. Distribuímos lá 37 cestas básicas, 68 cartelas, cada cartela vem com 6 garrafas grandes, daquela de 1,5 litro, né, para várias famílias. Distribuímos dezenas de caixas de velas, que é o principal problema que estava em falta em Macapá, em pleno apagão. Entramos para lá, mas de uma maneira bem silenciosa, bem cautelosa, às vezes até chegava com a gente, isso aí é política, não tem nada a ver com política. Nada isso aí tem site disso. Na verdade, rede voluntariado. Tem rede social disso, site, como é que funciona isso? Tem, se você procurar Assembleia de Deus Zona Norte, nós estamos em todas as redes sociais. Quem é membro está acompanhando sempre de perto isso, a gente presta bastante conta com a pessoa que contribui, e é muito cauteloso quanto a isso, é tudo preto no branco, cada centavo que entra mostra exatamente assim. Agora falar um pouquinho da direita. Né? Transparente. Fala de política. Política, como sempre, política, inclusive é uma das pautas. Até falou, Mônei, não tem uma pauta. Você falou, cara, a pauta é conversa e você viu que joga aqui na mesa, né? Tem muita coisa. Tem bastante coisa, né? Verdade. A gente passou desde da igreja, indígena, sei lá, o próprio Covid, né? E tem assunto é o que mais tem. E política, então. A direita, né? Você falou que, antes de falar o nome direita, você falou que já tinha artigos sobre direita. Verdade. Eu acho que eu sou um dos militantes de direita mais antigo aqui. Não sei se tem algum mais antigo que eu. O primeiro artigo que eu escrevi foi em 2011. E foi exatamente sobre Camilo, né? No Camilo que eu falei exatamente sobre essa figura excêntrica que surgiu dentro do Congresso diante de um quadro absolutamente diferente. Houve um momento da nossa história em que nós não tínhamos a percepção de que tinha um outro lado. Nós fomos tão enredados por esse sistema que nós não acreditávamos que tinha outro lado. Sabe todo o que mundo nós diz fizemos? assim, o cara já foi de direita. Mas claro, a direita que existe hoje veio toda da esquerda. Pastor, sabe o que nós fizemos? Sabe o que convenceram a gente? O quê? Convenceram que o Estado podia nos dar segurança. O Estado nacional e os estaduais também. Tanto a União quanto na época do PT. O PT convenceu dando, sei lá, 30, 50, 70 reais, às vezes
R$100 numa arma que você tinha em casa para se proteger, e o PT foi lá e deu um jeito e criou o desarmamento, amigo. Fez você, o velhinho que tinha uma garruchinha lá no meio do mato, tinha velho sendo preso porque não queria dar a garruchinha que ele tinha lá no meio do mato. Que merda. Então o Brasil tem 520 anos. Durante quase 500 anos, o brasileiro teve direito a porte de arma. Sim. Foi tirado pelo PT. Pelo você PT, entendeu? É. E a pessoa vem dizer, não, o brasileiro não tem mentalidade. Meu irmão, tu não conhece de nada. Ao longo de toda a história, mais de 500 anos, tinha arma. Nós tínhamos. Sempre, né? Sempre teve, sempre. E a arma ela é feita justamente, ô babacão, você aí da esquerda, a arma é feita para o cidadão se defender contra o Estado. Porque no dia que tiver um governante malucão que quiser tomar o que é teu, você não deixa. Ou você quer deixar a tua vida, a tua família, os teus bens para o Estado tomar conta. Eu não quero, propriedade é privada, papai. Igual lá em São Paulo, lá, quem tá em segundo turno, mas deixa. Quem tá em segundo turno lá, duas esquerdas, Covinhas e Bolos. Mano, imagina isso. Sim, voltando ao Amapá, direito no Amapá. Pois eu dizia o seguinte, que desde 2011 eu comecei a levantar isso daí. Levei muita paulada mesmo, desde o começo. Houve um momento que eu dava entrevista em rádios, em debates universitários, e era muito rejeitado, sabe? Houve um momento que eu achava que eu estava até sozinho. Né? Será que eu sou utópico também? Será que eu utopia? E de repente, especialmente depois de 2016, a onda começou a avançar, entendeu? Quando, de fato, o Bolsonaro, eu preciso dizer isso, é importante. Sim. O Bolsonaro teve sim um papel muito importante em tudo isso, tá? Mas também nós precisamos entender que esse movimento não é o Bolsonaro. Não depende também dele. Exatamente. Tanto que tem muito direito esperando pelo Bolsonaro. Não espere. Bolsonaro é um instrumento, assim como eu, como qualquer um aqui. Exatamente. A partir do momento que a direita começar a ter consciência do conservadorismo, que tem que se manter. Você está entendendo? Deus, pátria, família. Tem muita gente na onda disso. Eu posso te afirmar, continuarei defendendo enquanto ele estiver no mesmo propósito que o nosso. Está com coincidência de propósito, de ideais? Sim. Perfeito, meu irmão, tu está no meu lado. Agora, tu te afastou disso que tu prometeu, dos teus princípios, não espera que eu venha passar a mão. Eu não tenho. Isso a gente tem que ter bastante, nós temos que ter uma posição a respeito disso. Infelizmente, se afastou, vai sofrer as consequências disso. Houve um dia que eu levantei bandeira na época da minha faculdade, em 97, né? Levantei bandeira pro Lula, acreditei que ele fosse a mudança. E quem não levantou? Quem não se emocionou quando viu lá em Brasília, né? Lula lá, aquela cara, a gente até chorava, né, cara? É o cara. Gente da gente. Deixa eu dizer uma coisa. Pobre que nem eu. Vergonha, Mona, não é ter sido de esquerda. Vergonha é ter descoberto toda a patifaria, a bandidagem e ter permanecido lá defendendo isso. Isso que é ruim. Isso é que é ruim. Entendeu? Foi daí que surgiu a direita, você entendeu? Converse com os principais ideólogos hoje. No passado eles foram, todo mundo acreditou que no momento. Por isso, eu digo novamente, continuarei defendendo enquanto estiver na mesma linha de pensamento aqui. Se afastou, infelizmente. Tem gente que começa a condenar o Bolsonaro por ele fazer a política que é o necessário. Eu não condeno o Bolsonaro de conversar com nenhum outro, com o Congresso, sei lá, com o Senado. Isso é até uma questão de sobrevivência. A pessoa tem que compreender como funciona. Isso é política. Sim, e se a política tem uma linha no Brasil, ela tem que ser cumprida, claro, ela tem que ser feita. Correto. Esses acordos, essas conversas, não é vender o Brasil, mas o cara tem que chegar lá e falar. Não adianta que o executivo sozinho, se isolar, ele não avança. Olha o que aconteceu aí. Mais de 900 atos e resoluções foram desfeitas. Olha, o próprio Bolsonaro disse que ele está tendo muito mais trabalho para desfazer do que para fazer. Explica um pouquinho melhor, entendeu? Agora, boa parte do que está sendo feito não avança por quê? Porque na Câmara está travado com o Rodrigo Maia. Sim. Está uma briga travada. No Senado nós temos aí uma amizade que não é bem uma amizade, a gente sabe disso. Puros, o Bolsonaro, na verdade, está aí por uma questão de suportabilidade.
É necessário para poder apoiar as pautas. Você concorda comigo que Bolsonaro só é presidente hoje, ainda está presidente, por causa de todo o workshop que ele pegou sendo deputado? Ele só é presidente porque ele sabe como funciona aquilo lá. Exatamente. E tinha que conhecer como funciona. Para poder, senão... Você imagina... Você é um cara novo igual a gente? Olha só, tu imagina se um cara com toda essa pressão da maior rede, com 8 segundos de TV e uma pressão mundial, né? Uma pressão mundial nas costas. Você imagina se é um Dória que tá isso? Meu pai. Já tinha virado há muito tempo. Não, tinha vendido o Brasil. Sim, claro, tinha feito isso aqui, ó, fatiado. Então tem que ser um cara... Neste ponto, tem que ser um cara realmente que tenha postura, firmeza, sim, e que tenha um certo grau de loucura, sim, mesmo. Tem que ser firme, sim, tem que ser doido para fazer o que está fazendo. Sim, sim. Fala isso, veio aqui, ali, né? Veio aqui, apertou o botão. O José, olha, aquele tapinha, existia um tapinha ali, eu fui ver que ele foi cumprimentado. Eu creio que aquilo foi meio um recadinho ali. Será? Sai daqui. Não vai primeiro do que eu, né? O José não, Sim, o irmão dele lá. É o Colombo. Não, mas o Davi. O Davi foi apertar junto o botão. Deu um tapinha. Foi apertar na frente, né? Acho que foi, Zé. Ele não foi cumprimentar, será? Não, tá aqui. Sei lá. De qualquer modo, soou pra gente como um recadinho ali, né? Foi, assim. Pera lá, que tu tá de... O recado que pelo menos eu, como amapaense, entendi, foi isso. Espera lá, pra tu entender quem é que tá fazendo a coisa aqui. Fica na tua, né? Entendeu? E todo amapaense sabe. Há uma mobilização política? Sim, houve. Isso foi decisivo? Não foi decisivo porque seria feito de qualquer forma. A União iria fazer. É uma questão... Vê o que aconteceu, o apagão, hoje, em menos de 48 horas o ministro já estava aqui. Inclusive hoje estava tendo uma live dele sobre essa questão da isenção, viu, gente? Eu só não sei que está... Agora querer tirar proveito, dividendos políticos disso aqui para uma finalidade específica, aí ninguém é burro. Isso é uma grande conquista da sociedade, as redes sociais. Está por dentro da isenção ou não? Oi? Da isenção da conta de luz? Hoje parece que o Bolsonaro estava junto com o Davi. Na verdade, estão aguardando, isso acontecer. Ainda não foi efetivado. Tinha uma live hoje. Tinha uma live hoje, a informação que aqui, ó, o senador Randolfo rolou. Isso aqui já é o Carlos que postou. Mas presidente do Senado Lucas, resumindo, eu acho que eles se reuniram para falar sobre essa isenção. Mas hoje. De qualquer forma foi prometido e vai acontecer. A gente sabe que mês, quando ele empenha a palavra, a coisa acontece. Porque o Davi lá, com mais não sei quem lá, ele pediu mais 2 parcelas, né, de auxílio, né? Sim. Ele falou, não vai ser feito e ponto final. Aí tá, beleza, eles ficaram na dele. Aí, então eles pediram essa isenção. Como forma de compensar de alguma forma. Que é muito justo até, porque os prejuízos causados foram imensos. Agora, incalculáveis. A minha energia veio mais cara ainda. Agora, pastor, voltando um pouquinho para a igreja de novo. Como a igreja vê esse ano 2020? O ano de 2020 foi um ano absolutamente atípico, né? Totalmente. Começamos com o naufrágio. Fevereiro veio... né? Vamos lá. Março. Pandemia. Teve um naufrágio do que mesmo? Dona Carolina. Putz, foi meio. Morreu gente pra caramba. Foi meio. Aí nós tivemos no final de março para início de abril, aí a pandemia se estendeu durante mais de 4 meses. Terminou quando a economia estava tentando respirar, veio o apagão. E não só o apagão, como o alagão no final. O alagão. Veio o alagão, né? Depois junto veio também ainda a festa de passagem de ano antecipada lá na Zona Norte também, né? Os transformadores. Mas o que foi aquilo lá, hein? Exatamente isso, quando a carga volta da energia, juntamente com um sistema que já estava sucateado. Além disso também, nós temos a situação também da grande quantidade também de água que nós tínhamos na cidade. Tudo isso contribuiu, entendeu? Agora, esse alagão, assim, o que dá para perceber, eu até falei da outra vez, parece assim que a cidade não tem 1 centímetro de manilha, né? Sabe o que é manilha, né? Que fica embaixo da terra, que forma o esgoto. Parece que não tem 1 centímetro, nenhum prefeito. Nenhum prefeito dessa cidade se preocupou em fazer uma manilha, colocar uma manilha debaixo da terra para poder escoar. Será que não se sabe que sempre alaga sempre o mesmo local? Aquele nosso amigo que até faz o bar caboclo lá, o que faz a verusca,
Sim, Como é que o é o Jackson, nome dele, o Jackson Amaral, todo ano o Jackson vai lá e denuncia. Ele mora ali aqui no naquele centro. pedaço, né? E eu não sei nem se esse ano alagou lá, eu nem vi Alagou, no vídeo dele. alagou e muito. Eu acho que ele falou, não, vou lá fazer Ficou no vídeo meio lá. da canela. Pois é. Cara, e que diabo de prefeito é esse que não faz nada? 8 anos de prefeito. E olha, eu tô falando de prefeito, mas não é porque eu quero eleger nenhum outro prefeito, não, que eu não sei nem quem eu vou votar. Estenda-se para todos e para trás, não é? 8 anos esse prefeito passou. 1,5% somente de saneamento básico feito aqui em Macapá. E onde Não é fica nada, isso? você imagina? Você é dividido também, Se né? é a cidade com a menor estrutura de saneamento básico do Brasil. Capital. É, uma exatamente. capital. Acho que do sabe que é estado. aqui tem um esgoto aqui, tem outro ali na frente, acho que Sim. é só 1%. É uma capital. Agora sim, eu jamais acharia também que ia funcionar, porque você pega o Amapá, você começa a dizer o que é de público, o que funciona aqui. O que é de público? Nós temos o que público? As praças funcionam, né? O hospital funciona, sei lá, o que funciona realmente? Eu digo funcionar, gente, é funcionar sabe o que é com a pessoa chegar e ter zelo por aquilo. Sabe, a minha esposa ficou lá no HE, cara, a equipe é maravilhosa, o material humano do Amapá é maravilhoso. Isso é bacana. O Material povo do humano, Amapá, isso é os importante que se médicos, os distingua. enfermeiros. O povo do Amapá é um povo digno, trabalhador, esforçado, Muito esforçado. empenhado, amoroso. Corajoso, porque continua É aqui. verdade, sim. Agora, infelizmente, nós temos uma sucessão de governantes que envergonham esse lugar. Nós nunca tivemos um governo de esquerda aqui. O mais próximo que nós já... Não, de de direita. direita. De direita. Foram sempre Sempre governos de de esquerda, esquerda. sempre, o tempo O todo. máximo que nós nos aproximamos da direita foi no PFL, que seria... O PFL é o DEM hoje. Mas não vem pelo partido. É como se fosse edição social-democrata. É uma espécie de socialismo mais intelectualizado. É Sim. isso. Não vamos Foi nem- o máximo que se aproximou. Viu, entendeu? pastor? É um centro-esquerda, somente isso. Dizer, eu acho Nós nem sempre fomos comandados por governo, não só de esquerda, de extrema esquerda. Extrema esquerda. Entendeu? E outra, não vamos nem pelo partido, eu acho. Olha, outra coisa é isso. Esquece partido ultimamente, viu? As pessoas estão todas camufladas dentro dos partidos. É verdade. As é muito ideologias isso. estão camufladas. O cara pode estar num partido de direita aí, dito de direita, ou. E não é. E não é de direita o cara. É Assim porque as como- pessoas estão comentando, Eles acabou os partidos do PT. Acabou, eles não foi controlavam, nada. eles controlavam olha só a decadência. Em 2012, eles controlavam 652 prefeituras. Isso em 2012. Em 2016, caiu para 256 prefeituras. E agora caiu para 134. Você vê, Todo mundo comemorando, vi pela rede social. Estão perdendo gente. Não estão perdendo. Na verdade, eles se pulverizaram pro outro. Exato. Olha aqui em Belém do Pará, o Eguchi. O Eguchi é a representação do patriota, é cristão, é em favor da família, é um delegado de Polícia Federal, atuante, aqui na capital, Sim. Belém do Pará. Quem é o outro? Edmilson, era do PT. E agora está no PSOL. Pessoal. Foi para um lado Eles mais radical demandaram ainda. Rede, Tu PSOL, entendeu? Exatamente. PSTU, foi PCdoB, tudo, essa linha aí, PCO, exatamente. né? Deu aquela pulverizada. E o PT deixou de usar o vermelho e tá toda verdinho e amarelo. né? Já prestou atenção isso, nisso? tem isso. Né? É. Camuflar agora. É, o pessoal Ainda tem a cobra vermelha que virou camaleão. Camaleão, né? Agora tá... O pessoal nem mostra mais a foice e o martelo. Ah, sim, Né? é O pessoal bonitinho. não. Aliás, PCdoB. aliás, aquela imagem, né, daquela mulher tatuada, cheia de piercing e tal, deu lugar a uma mulher recatada lá em Sim. Porto Alegre, Sim, né, sim. com a Manuela Dávila, entendeu? Nossa, Que é muita cara de É pau, hein? muita cara de pau, cara. Eu tô falando, é Já ela aparece na inacreditável. igreja lá, pastor. Sim, Vai ser bem-vinda, é né? verdade. Porque Ah, se vier. Tem que catar todo mundo. Tem que né? exorcizá-la primeiro. Pronto, agora Me diz sim. uma coisa, a gente falou de foice e martelo. De onde veio essa visão da foice e o martelo que defende alguma coisa? Isso é muito antigo, né? É muito antigo. Na Isso é União verdade, Soviética. exatamente, ela remonta Antiguíssimo. em 1917. Eita, pô. É que eles falam assim, a força é pra Cara, é bom. cortar a cabeça e o martelo é pra te pregar no Vai chão. bater nos teus bagos. Em 1917 nós tivemos a Revolução Bolchevique, que tirou os czares do poder lá na Rússia e colocou revolucionários bolcheviques no poder. Em 1922 surgiu então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Socialistas. Né? Foi até então um dos maiores Revolucionárias. países e mais poderosos que foram unindo-se em torno de uma ideologia. Qual era a ideologia? A ideologia era o socialismo. Qual é a base? Marxismo. Marxismo. Quem era o principal ideólogo? Karl Marx. Karl Marx. Tá?
Amigo de Hitler. Só que, olha só. Eu não sei, Veja só. Não, o Hitler seguiu muito. A galera gosta de jogar alguma coisa pro Hitler. Não, porque Veja você saber o que como acontece. tá tudo Se tu achas que o Hitler matou muita gente, você não sabe ele matou 6 milhões, porque você não conhece o Stalin. o Stalin. Você já viu um Stalin. gráfico que fala disso? Já viu um gráfico que mostra? Sim, Nossa, exatamente. vai mostrando aquele gráfico. O Stalin, sozinho, só ele comandou um dos maiores. Só perde pro Mao Tse Tung. É, o Mao Tse Tung Né? era o Foi o bichão. pior de todos. Tá. Mas o cara mandou matar mais de 30 milhões de pessoas. Só que eles não tinham mídia. Quem tinha mídia era Hitler. Exatamente, exatamente. Diz que Hitler ficava numa praça e botava, pra mostrar poderio bélico, ele botava a câmera aqui e botava o exército pra ficar Qual marchando. foi o maior maqueteiro do mundo? Sim, Goebbels. Fazer o Goebbels. Falou assim, Hitler, eu vou te ensinar como fazer seu Sim, barco. aí você não sabe de onde vem essa foice e martelo. Exatamente, a foice e o martelo é a representação do trabalhador no Eita, campo. É daí que vem. Usado de Exatamente. novo, desde lá o bichinho é usado. Representa exatamente o trabalho, né? O trabalho, a foice e o martelo, ou seja, os operários. A causa, na verdade, surgiu inicialmente assim. Só que em lugar nenhum o socialismo deu certo. Em lugar nenhum. Lá na Se Venezuela, transformou em todos os lugares onde se implantou, viraram ditaduras comunistas. Ditaduras. Todos os lugares. pois é. É, porque ele fala assim, não. Aí eles dizem, tem nada sabe a ver o quê? ditadura Aí com eles dizem que comunismo. já não é. Eles lutam Eles pela saem democracia, não é verdade? Você vai dizer, conversa com qualquer socialismo, é bonito a conversa dele. Sim. Eu me lembro que no primeiro dia de aula entrou um cara lá todo de vermelho, com a camisa Do com Che a camisa Guevara. do Che Guevara, e ele falava bonito de eu quero ser igual esse cara aí. É bonito Libertador, aquilo. né? É bonito, a gente sonha. Ama todo mundo. Né? Né? O interessante é o seguinte, é até compreensível um adolescente ou um jovem Quer café? ter esses ideais socialistas na Né? faculdade. Agora é Tem que entender. inconcebível Entender. permanecer depois que a pessoa amadurece. Que já é Quando burrice. compreende, Já é burrice, exatamente, é burrice. Essa é a grande questão. Aqui para o Brasil, o que aconteceu? Em 64, quando estava tudo pronto para dar um golpe em 64, inclusive eu tenho um artigo. Sempre falam golpe, né? Eu contesto 64, isso. Antes Eu de contesto 64, o que Teve golpe era? nenhum. Era imperialismo? O que era? Teve golpe nenhum. O que era antes de 64? Era o quê? Nós sempre vivemos uma democracia. É a aqui. democracia que É a fala que é a democracia. ditadura. Acontece que o seguinte, estava tudo pronto aqui em 64, o cenário estava pronto para repetir o que havia acontecido em 59 lá em Cuba, na invasão da Baía dos Porcos. Sim. Quando entraram Fidel Castro Fidel e Che Castro Guevara e tomaram e Tomaram expulsaram o Fulgêncio Batista. Lá deu certo a esquerda. Sim, Lá até deu, hoje. lá né, é mais tá- aplicado. Tá bonito Tá lá, bem né? aplicado. É verdade. Feito Aqui lá. sim. Exatamente. Ali você vê É o que quer. o comunismo aplicado na prática. Na prática. Essa é a grande diferença. O socialismo é a teoria, o comunismo é a prática. Falando isso, tem Essa isso, é a né? diferença. Exatamente, Tem exatamente. a política, o sistema político é o socialismo, não é isso? O socialismo é o ideal, É o ideal. são as É, ideias. pois é, a linha Quando passa a política, se se eu não me aplicar engano. na Aí prática, tá comunismo. aí é o É comunismo. porque tem o sistema político e o sistema financeiro, que no caso é socialismo. É o no caso, capitalismo, o capitalismo. Não. Tá falando Não, de É lá o diferença entre socialismo. socialismo e capitalismo. Não, mas lá não existe capitalismo. É, lá não existe, lá é socialismo Pois mesmo. é. Então Socialismo. a linha financeira é socialista, né? Socialista, E a linha exatamente. política é comunista, né? Porque foi aplicado. A linha É. política é comunista. Já ou foi não? aplicado, Foi exatamente. O grande problema, E por que todo mundo é pobre e só os bambambam que são ricos, né? Porque os tecnocratas, né? os chefes, né? São chefes, como é que se dá o nome? Para mostrar, tecnocratas, é que, na verdade, para mostrar que isso não funciona e nem funcionará. Nenhum lugar do mundo funciona em que você pega de quem produz e distribui igualmente para todos que não produzem. É muito Isso é estranho, impossível. Sabia que a gente acertou hoje sem querer? Porque nossa última... Inclusive pode entrar lá, você que está assistindo agora, depois de terminar isso aqui, veja o nosso último vídeo, foi com o Gianfranco. Gianfranco. De esquerda, do STU. PSTU. Foi uma conversa muito boa também. Inclusive Muito eu boa. digo pra É ele... meu amigo de faculdade, colega da turma de geografia de 97 da Universidade Federal. Eu indiquei pra ele um livro, que é um filme. Primeiro Mataram Meus Pais, o nome do filme, assistam. Que fala sobre a invasão do comunismo, se não me engano, no Camboja, ou naqueles países da Ásia ali. Aí conta a vida de uma jovem que ela vivia muito bem. E o pai dela era um dos militares, ela vivia muito bem. Era um sistema normal até que veio o comunismo, mano. Agora uma coisa que ninguém, primeiro mataram meus pais. coisa que ninguém ensina nas faculdades, você vai aprender agora, né? A dica do Gesiel. Como é que um sistema baseado
em uma vida de fracassos de Karl Marx vai dar certo. Karl Marx teve 7 filhos. 4 deles morreram de fome por absoluta incompetência e ociosidade da parte dele. Passava o dia todo escrevendo aquele livro. Ele não fazia nada. 16 anos ele demorou para escrever O Capital, sustentado pela mulher. Depois traiu a própria mulher. Né? Teve um filho na biografia. Você pode procurar no Google tudo isso que eu estou te falando. Karl Marx foi um lixo. Exatamente. Lixo. Engravidou a empregada. Teve um filho extraconjugal que nunca foi aceito por ele, que foi criado e registrado pelo seu amigo rico Engels, que terminou a obra dele. Um satanista declarado. Procure depois você. Totalmente satanista. Uma obra literária chamada de Oilamen, uma obra satanista escrita por Karl Marx, em que ele desafia. Oilamen, na verdade, é uma aliteração de Emmanuel. Ele não era, ao contrário do que muita gente pensa, ele não era ateu. Ele, na verdade, combatia Deus de uma maneira tremenda, porque atribuía porque ele os fracassos da sua vida a ele. Né? E um dos trechos, ele deixa bem claro todo o ódio que ele tem por esse ser, como ele se refere, entendeu? E ele por se dirigir desse jeito, ele acredita. Pronto, exatamente. Só que ele queria dizer Karl Marx, ele teve, na verdade, ali, depois que ele morreu, o seu amigo rico, Engels, foi juntando os seus apontamentos e, com base em uma vida de fracassos, passou a expandir para todo mundo esses ideais que não funcionaram em lugar nenhum, criaram uma rede muito grande de ditaduras. Me aponta um lugar onde deu certo. Não deu certo em nenhum lugar. Coreia do Norte, né? Camboja, União Soviética se acabou. Sabe que eles têm resposta para tudo isso aí? Cuba, sabe o que eles falam? Eles falam assim, é o que já deu nunca pra ver, foi plenamente aplicado, né? Imagina se fosse. Imagina se fosse. Cara, a gente tá falando nunca tão será. sério. O Gisel tá falando tão sério. Olha, Gisel, como tá colocaram um fundo todo de bolinha. Nossa, esse daí é o novo formato. Eu tô vendo ali. Essa é a estreia do nosso Chroma Key. O nosso novo formato agora, segunda temporada. Muito custo, a gente fez bacana, um negócio meio psicodélico ali, né? Coloridão, bacana. Inclusive, outra coisa, tem um Apoia-se. Nós temos um Apoia-se na internet, depois a gente vai nas nossas... Que bacana tem uma geladeira aqui também. Só tem cachaça. Tem um suco. Tem um suco. Quer um suco? Eu quero. Pô, pelo... Olha. Pega um copinho limpo. Olha, sim, eu tava gelando ali. Tem gengibirra, você não toma gengibirra? Toma nada com álcool, um vinhozinho. Final do ano, aquele, como é que se fala? É uma champanhe, espumante. É uma postura. Mas é mito ou verdade? O quê? Que os padres eles tomam vinho com Padre ou pastor? Não, eu só posso responder por mim. Padre ou pastor? É complicado. Padre. Pastor não faz aquele ritual. Mas você tá perguntando ele é pastor. Então, mas eu tô... Mas ele entende muita coisa, tá certo. Que eles tomam o quê? Que eles fazem um ritual, né, do sangue de Cristo. Quando eles fazem fala tanta da coisa ali também. Não, mas eles tomam o cálice com vinho. Eles mexem com criança. Mas eu conheço padres que eles falam assim, Edson, eu bebo vinho alcoólico. Não bebo suco de vinho. Vinho alcoólico aquilo. Porque alguns padres, eles falam que ele bebe a uva integral. Uva integral, que dá aquilo, parece que é vinho, mas é um suco de uva integral. Nas nossas santas ceias são servidas o suco integral da uva. Tá aí, pronto. Tá aí. Mas eu conheço um monte de padre que fala, não, eu tomo vinho. Tanto é que eu conheço uns que eles compram umas caixas do Rio Grande do Sul. Não é alcoólico. Não é alcoólico, é só... Eu sei, aquele suco de uva, né? Eu acho gostoso. Bom, eu não acho horrível aquilo. Sim. Gosto mais com cachaça dentro, é bom. Voltando aqui para esse assunto. De que maneira isso chegou no Brasil? Em 64, quando estava tudo pronto e os militares salvaram o Brasil de virar uma Cuba, eles perderam para os militares, perderam nas armas, foram para o meio da floresta. Toda aquela onda com aquele brother lá, aquele maluco que deixou o manual da guerrilha lá, né? Não foi isso? Sim, exatamente. Qual o nome dele lá? Foram para o meio da Marighella. Foram para a floresta, na guerrilha do Araguaia, perderam lá também. Então, eles deixaram esse plano, digamos assim, mais stalinista. Essa é a forma de implantar. E tinha apoio, né, de lá de fora. O comunismo, né? Por Stalin, na marra. E passaram para uma outra linha do gramscismo, Antônio Gramsci. Só o Antônio Gramsci
ele disse o seguinte, olha a frase desse ideólogo italiano, ele disse, vocês estão fazendo, para Stalin, vocês estão fazendo de maneira errada. Não é com armas que vai se mudar, é pervertendo a base. Exato. Ataque. Ok? Não, perverter Deixem a os base, tanques de lado E e invistam nas escolas, na base. na base. Essa ali, é a Na ali. arte. Vão politizar Na arte, o todo ensino. tipo de arte. É o que, é o que Não, a gente não, chama de gramicismo. não, Isso na é o época gramicismo era escola, cultural. não tinha arte, É era atacar as escola. crianças, Atacar é as crianças mudar na pra crescer, base, é na mudar na base. base. Esse é o principal propósito. O que aconteceu? Por que eu digo que a direita nunca existiu no Brasil? Está sendo criada agora, de 2016 para cá. Por quê? Porque antes, com os militares, nós tivemos apenas um arremedo conservador. Eles não se organizaram ideologicamente. Eles assustaram. Como fez a esquerda. A esquerda foi para dentro das faculdades. Para começar esse projeto, nós já estamos pelo menos na terceira, indo para a quarta geração já, de pessoas que foram formadas. Veja o que eles fizeram, na década de 60 ainda. Foram para dentro das faculdades, produzir soldadinhos marxistas. Esses soldadinhos marxistas foram ensinar quem? As nossas crianças, para começar. Né? Essas crianças cresceram É. e continuaram esse ciclo que continua até hoje. Nós nos acordamos tarde. Ainda é tempo, mas muito tarde. Para entender o que eles já estão fazendo há muito tempo nesse processo de doutrinação. Resumindo, eles sabem trabalhar. Ah, não, a esquerda sabe trabalhar. sabe. Eu só não vou aplaudir a esquerda porque eu não sou maluco. Porque, na verdade, falar nisso é o seguinte, eu queria indicar para vocês, tá dando uma cortada. Existe super-herói de direita no Brasil, sabia? É mesmo? Existe super-herói de direita. O doutrinador de direita, eu não sei nem como é que passou na Globo. É, né? Porque ele é de direita. E existe também, do mesmo criador, tá? E existe também o Destro. O Destro é o martelo da direita. Procure Destro, o martelo da direita e o doutrinador. A dica do Mônei Marcos para a questão de HQ, né? Quem curte quadrinhos e tal. Pode olhar, é muito massa. Tem heróis de direita no Brasil. Eu tenho um artigo chamado de Nunca houve uma ditadura militar no Brasil, enganaram você. Nunca houve mesmo. Sim, eu acho que nunca Nunca houve, houve. porque eu vivi nessa época, meu pai Mentira, viveu, eu vivi. eu não apanhei, meu pai não Como apanhou. é que ao longo de 21 anos, 421 pessoas morreram? 421 pessoas morreram. E isso é considerado como ditadura. Não tem nem Ditadura. como, não há paralelo em Sumiram lugar com nenhum do pessoas. mundo. Vamos para Cuba. 120 mil mortos. Isso é uma ditadura. Vamos para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 30 milhões de mortos. Isso é uma ditadura. O Brasil em 21 anos morreu. 21. Só o crime mata 66 mil brasileiros por ano. Sim, sim. Você entendeu? Dá pra você voltar um pouquinho aí na União Soviética, quando o muro de Berlim, ali, quando foi criado Sim, naquela linha na ali. Alemanha. Não, foi na Alemanha o muro de Berlim. Foi, mas Sim. foi pós que guerra? Desculpa, Foi depois da Guerra Fria. Na verdade, houve a depois Guerra fim Fria. a Guerra Fria. É. O que acontece? O Muro de Berlim, ele desestruturou uma estratégia que vinha funcionando certo, pelo menos eles achavam que vinha funcionando certo em todo o mundo. E a partir daí, da queda do Muro de Berlim, esse ideário marxista, ele perde a sua força para dar espaço a outras causas que também têm um fundo socialista. Ambientalismo, Sim. entendeu? Movimentos, por exemplo, que envolvem questões de minorias. As minorias começam também a surgir muito a partir daí. Brigas sobre questões raciais, sobre questões étnicas. Isso daí é tudo. Enfim, é tudo O muro foi criado ali para dividir, tudo esquerdista. para dividir lado direito e lado esquerdo. Existia um lado da direita ou não? A gente só não queria a esquerda? Sim, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida por esse muro, que foi construído em uma noite só pelo Exército Vermelho. Levantaram. Não é meio lenda isso, uma famílias noite, não? foram divididas. Não é meio lenda uma noite? Não Pode é- ter sido construído 10 metros. Eles se posicionaram 100 e metros. ergueram. Procure lá que você vai Começaram a achar. trabalhar e pá. O exército gigantesco levantou rapidamente. Tanto que pessoas que tinham passado para o lado de cá nunca mais voltaram. O cara foi dar uma mijada. Peraí, vamos lá! Era muito comum, eles trabalhavam, né? E quando voltaram, só foram se reencontrar depois da queda do Muro de Famílias Berlim. foram. Passaram perdidas, décadas, né? E na hora que foi derrubado o muro, o povo correu para que lado? Do lado da esquerda ou do lado da direita? Essa é a grande questão, não é verdade? O lado comandado pelo soviético estava arrasado. Né? E o lado que estava sendo comandado pelo capitalismo, pelos Estados Unidos,
estava num nível de crescimento, e Absurdo. isso se vê até hoje na Alemanha. Sim. A parte mais atrasada da Alemanha era exatamente conseguiu aquela parte acompanhar soviética. ainda, né? Não conseguiu acompanhar. Não. Houve um descompasso muito grande. Só não existe um muro, mas continua do mesmo jeito. Entendeu? Cara, assim, como é que pode, né? Eu vejo a esquerda meio que se apoderando da fraqueza dos outros, né? É a parte mais vil. Sim. É um troço vil, porque começa a ir na fraqueza do cara. É dizer assim, olha, você é negro. Pô, estão te olhando feio. Vamos essa lá. força, essa Olha força só, deles, a esse ideia, que na é ruim. verdade, durante muito tempo, Mone, eu estou falando agora dentro do povo evangélico. Aham. Dentro do povo evangélico, a ideia que eles implantaram é a seguinte, olha, A esquerda também chegou lá. o pastor não se mistura tem com que- política. A esquerda chegou lá? Sim, claro, se infiltrou na Igreja Católica através da teologia da libertação, né, com o teólogo Leonardo Boff e também com o padre Frei Beto, padre do Lula, né, que na verdade a teologia da libertação nada mais é do que uma adequação do socialismo para dentro do catolicismo. E isso, dentro da comunidade evangélica, continua se expandindo. Hoje, muitos pastores defendem o aborto. Hoje, muitos pastores defendem a ideologia de gênero. E a coisa começou a se infiltrar assim. Por quê? Porque a ideia da esquerda foi muito bem trabalhada para dizer, olha, pastor não se mistura com política. E todo mundo tinha medo de falar sobre isso. Não era só isso, Entendeu? né? Tipo, Porque não, qual era o política propósito? e religião Qual era o não se propósito? discute. O propósito era que tu ficasse de fora do processo, Exato. para que eles pudessem avançar. Sim, sim. Porque se nós não conseguirmos colocar homens bons, eles vão colocar homens maus. E nós vamos continuar sendo dominados por homens maus. E é isso que a gente acontece. E eu consegui observar isso com o tempo. Consegui observar muito bem esse jogo. E agora, recentemente, criei uma instituição. Eu fui a Brasília. Fui a Brasília e criei no dia 15 de agosto, completou agora dia 15 passado, 3 meses somente da nossa instituição, chamada de APEB, Associação Pró-Evangélicos do Brasil. Inicialmente era só o Brasil. Eu criei esse grupo aqui no Amapá, com 25 pastores, que pensavam assim, um pensamento conservador. Eu resolvi fazer o seguinte, já que tem um pastor para ali lutando pela família, tem outro ali a favor da vida, tem outro a favor da liberdade religiosa, tem outro lutando pelos princípios cristãos, por que a gente não junta esse povo, né, que pensa igual, que age igual? Vamos ver no que dá. E eu fui para Brasília, cara. Fui só com dinheiro meu que tinha no bolso, cara. Fui para Brasília, cheguei lá, como diz o Salmo 126, nós estávamos como aqueles que sonham, né? A gente chegou assim lá em Brasília, olhando para um lado, será que vai dar certo? Naquela expectativa, né? E outro, todo mundo pagando sua própria passagem. Veio de Pernambuco, veio gente do Pará, veio gente do Rio Grande do Sul. Qual era a intenção de ir para Brasília? A nossa ideia era criar uma instituição que pudesse representar essa nossa voz. Nós não tínhamos uma... Olha, veja o que me levou a criar isso. Vou explicar para vocês. Durante a pandemia, nós tivemos os piores excessos que não aconteceram nem durante o período do regime militar. Sim. Igrejas fechando de uma forma truculenta, pastores sendo presos. É? Inacreditável. Eu lembro disso. Como é que se faz uma prisão com decreto? Eu sou professor de direito penal. O artigo 1º do Código Penal diz: não há crime sem lei anterior, nem pena sem prévia cominação legal. Significa dizer que se não há lei, não há crime. Decreto não pode prender ninguém. Pessoas estavam sendo presas aqui. Nós tivemos um acerto com as autoridades, dizendo que nós iríamos avisar para todos os nossos pastores. Mas são muitos. Nós temos, só a nossa igreja tem mais de 200 igrejas. Nós temos mais de 1.000 pastores. É uma força. Se juntar todas as igrejas do Amapá, eu estou falando aí de no mínimo 1.500 igrejas, no mínimo cerca de 8, 9 mil pastores em todo o estado. Nós não tínhamos nem mecanismo para chegar em lugares onde não tem internet, para dar tempo de avisar todo mundo em um prazo tão curto. O que aconteceu? Um pastor nosso, no município, foi preso quando ele estava pegando a canoa dele para ir orar por uma senhora que estava passando mal do outro lado do rio. Nossa. Um pastor que nunca tinha pisado numa delegacia. Entendeu? Homem justo, sério. Absurdo, Polícia né? fechou, algemando tudo, levaram, ele estava algemado lá dentro da delegacia. Eu cheguei, gente, pelo amor de Deus, onde é que está o bom senso? Onde é que está o bom senso? Soltaram 66 mil bandidos no Brasil. Por causa da questão do Covid, entendeu? né? E estão prendendo o pastor que está indo para orar. E o pastor nem sabia de decreto de nada, coitado. Mora lá à beira do rio.
Falta de bom senso. Não, Aí eu total, pensei, é bagunçado demais. nós precisamos criar uma entidade que possa representar as igrejas, os pastores, que possa representar o povo evangélico de um modo geral, porque há sim uma onda anticristã surgindo em todo o mundo. Sim. Isso daí a gente percebe. E ela é incentivada pelo que essa onda? Pelo progressismo. E o que é o progressismo? Globalismo, voltamos lá para a base, é o socialismo bonitinho. Com ideais mais bonitos. O progressismo, na verdade, olha a onda, olha como eles vêm. Direitos humanos, é bonito de falar, sempre né? assim, sempre mas você vai ver lá no fundamento qual é o objetivo. O STF declarou ontem no Twitter, dizendo que vai adotar a pauta do progressismo que foi proposta pelo globalismo mundial, proposta pela ONU. Olha só, quem é que está lá dentro dos direitos humanos da ONU? Quem é? É a maior militância LGBT que nós temos. Sim. É esse pessoal que vai agora ditar as regras para o mundo. Sabe qual é a proposta dele? OMS, a proposta deles esquerdista. é exatamente trazer a questão da ideologia de gênero, mas agora para o âmbito global. O STF, olha, eles querem isso, né, cara? É direitos humanos isso. Fica legal de falar, entendeu? Só que a proposta original volta sempre para a base, para o alicerce deles, que é sempre o socialismo. Essa é a grande questão. E eles querem colocar nesse gênero de qualquer jeito. E a questão toda é o STF achar que agora virou chefe de Estado. No nosso sistema republicano, e agora eu falo como professor de direito penal, o presidente da República, ele concentra as duas funções. Ele é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. Chefe de governo é para tratar sobre os assuntos internos. Chefe de Estado é para tratar das relações do nosso país com o exterior. Lá na Inglaterra, nós temos um para cada função. O primeiro-ministro trata somente de assuntos internos, ele é o chefe de governo. E a rainha da Inglaterra é a chefe de Estado, porque ela trata das relações da Inglaterra com os demais países. Sim. É assim que funciona. Okay? Aqui no Brasil é uma só pessoa. E agora o STF quer achar que é chefe de Estado. E que pode assinar termos e que pode aceitar propostas que vêm da ONU. A ONU não é maior do que a soberania do Brasil. Isso é um crime contra a soberania nacional. É impressão minha ou parece que nós estão querendo impor 3 presidentes? Bolsonaro, mais o Congresso, mais o STF, né? Isso. É, exatamente parece isso. Que é isso. Então cada um vai... Então, já faz... Não salva ninguém dentro do STF. Já não salva tempo. Ninguém lá, né? Na verdade, existe... É muito complicado, porque eles falam normalmente em grupo. Entendeu? E eles são muito corporativistas. Bolsonaro vai indicar uma agora, né? Ano que vem? Quando é? Sim, já vai entrar agora em vigor. Eu creio que ele já até tomou posse, né? Eu não sei, eu vou procurar saber, mas ele deve estar tomando, se ainda não tomou posse, mas está tomando posse por esses dias. Mas já foi aprovado? Já foi, já houve tudo. E aí, esse cara, tu sabe quem é ele? Vai dar certo? Não vai? Qual é a história dele? Você deu uma estudada nele ou não estudou? Dei uma estudada nele. Houve algumas reclamações, inclusive o pastor Silas Malafaia se manifestou contra, mas eu prefiro, neste momento, acreditar que entre tantas opções que tinha, e o Bolsonaro ter feito essa escolha, porque ele sabe o que ele está fazendo. Até agora não decepcionei ainda, verdade. Né? Vamos Só ver. o Moro que... E você também ele é errado. Como se não prestou, exatamente. Na verdade, com o Moro... Se bem que agora não dá mais para fazer isso, porque o cargo é vitalício. Com o Moro foi um lance meio por osmose, né? O Moro foi meio que acreditando no povo, indicando o Moro, né? Sim. Agora não dá para entender qual foi mesmo o Bolsonaro indicou o Moro meio que por causa meio de uma pressão do povo, entendeu? Por que ele nunca tinha se aproximado? Porque ele sabia qual era a linha dele. Essa linha exatamente do lisão, do isentão, não é verdade? Que é, na verdade, meio ali um social-democrata que tem muito mais tendência para a esquerda, mas tem vergonha. Né? E aí ele fica ali fazendo meio aquele jogo ali em cima do muro. Né? Tanto que quando ele resolve sair, ele já mostra quem ele é, né? Fazendo chutando balde, pataquada, né? Da pior forma. Foi muito infantil, muito Como é que pode um cara destruir toda uma história, né? Mas isso é uma outra, depois a gente fala sobre isso. Sim, então a PEB, a Associação... Sim, a Associação Pró-Evangélicos do Brasil... E depois eu acrescentei exterior porque foi para fora do país. Então hoje já está forte, né? Olha, enfim, desse grupo que nós criamos aqui no Amapá, começou a se multiplicar rapidamente. Aí, são o quê? São pastores? Como é que funciona? Na verdade não são só pastores. Qualquer um pode fazer parte? São evangélicos de modo geral. Tanto é verdade que nós temos líderes, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, o Fernando Rene, ele é diácono.
mas ele está coordenando essa associação grande que é formada por vários pastores. Sim. Você entendeu? A ideia, na verdade, como eu estive em Brasília e eu vi ali um advogado muito renomado, eu vi um ex-juiz federal sentado, na cabeça da mesa nós tínhamos um pedreiro, aqui mais sentado no meu lado nós tínhamos uma pessoa desempregada, entendeu? Mas todos falando a mesma língua. Pô, legal. Não criamos distinção, lá dentro não tem juiz, não tem promotor, apesar de que tem muito, mas lá dentro nós nos tratamos de irmão somente. Perfeito, meu irmão, irmão Mone, irmão Edson, é assim que a gente trata. Perfeito. Entendeu? Exatamente para criar esse sistema. Eu não aceito que me chame de presidente, apesar de ter se criado isso, entendeu? Porque a ideia, na verdade, é pulverizar isso e fazer com que as potencialidades de cada um sejam aproveitadas da melhor maneira possível. E aí isso acabou se espalhando. Chegamos rapidamente, em menos de um mês e meio, nós já tínhamos alcançado todos os 27 estados do Brasil, com diretórios espalhados, e já estamos com 62 municípios, chegamos agora. Agora estamos na fase de descer para os municípios. Todo dia quase eu estou fazendo posse, montei mais ou menos assim um estúdiozinho bem simples, né? E de lá eu entro em todos. Eu dei, por exemplo, posse semana passada lá no Rio Grande do Sul. Olha que bacana. Né? Agora, sem ser essa semana, na outra, eu vou dar posse lá em Caracas, na Venezuela. Olha 30 aí. igrejas vieram, estão lá sob regime de Maduro. Mas vêm para dentro desse movimento para encontrar forças. Tem alguma coisa em Santa Catarina? Amanhã nós vamos fazer uma live com o nosso representante que está lá em Virgínia, nos Estados Unidos. E com o nosso que está lá na França. E com o outro que está, nós temos o senador também, que faz parte desse grupo lá na Argentina. Olavo de Carvalho, lá em Virgínia. Exatamente, embora perto de Virgínia. E interessante que ele tem essa mesma linha. Eu acho interessante, ele é uma pessoa firme. O pastor, o meu abraço, se estiver nos acompanhando, o pastor Cláudio Martins, ele já está aí, é um guerreiro também do conservadorismo. Tanto que o tema que nós vamos tratar amanhã, quero até convidar vocês para acompanhar amanhã, 10 da noite. Nós vamos procurar lá o canal da APEB no Facebook. Pois é, isso que eu ia falar. 10 horas da noite começa a nossa live. As pessoas querem saber mais, existem as redes sociais da APEB. Tem no Instagram, tem no Twitter, tem em todas as redes sociais, no YouTube. Inclusive, nós gravamos tudo, os nossos encontros, tudo, as nossas lives. Fizemos uma live durante o período da pandemia, falando sobre esse protocolo. Eu levei o doutor Patrício, e ele falou para todo o Brasil. Gente, a quantidade de mensagens que eu recebo até hoje dessa live. Pastor, essa live salvou a minha vida. Eu não sabia que tinha uma possibilidade. Bacana. Recebi da Bahia, recebi do Rio Grande do Sul, recebi mensagem de Mato Grosso do Sul, de vários lugares. Pessoas agradecendo, entendeu? Então a ideia é essa. Fizemos lives sobre o combate à ideologia de gênero. Quando houve agora, que seria a votação dia 11 de outubro, agora passado, fizemos uma mobilização gigante em todo o Brasil. Conseguimos arquivar esse processo. Marcamos movimentos em várias. Quando eu vi, estava acontecendo movimentos em várias partes do Brasil e eles transmitindo. E aquilo nos enche, sabe, de felicidade. Imaginar que aquilo. Eu fiquei outro dia pensando, meu Deus, tanto pastor no Brasil, tanto e um pastorzinho aqui dá uma paz. Tá vendo? Então, olha, pastor, para você que é jovem aí, e quer se meter com esquerda, assista tudo, volte, se você começou agora a assistir, volte lá desde o comecinho que você tem que assistir, tem que saber que de repente está sendo enganado pela esquerda e nem sabe. Hoje essa live é meio que dedicada a toda essa questão do conservadorismo, da direita no Amapá e do Brasil sim, até mesmo porque a PEB aí, gente falou, meio que está avançando até para outros lugares do mundo, né? Sim, nós já alcançamos 3.000 lideranças em todo o Brasil e não para de crescer. Santa Catarina, tem alguém lá? Santa Catarina tem. O pastor Idecácio Takayama. Ele já foi. Esse nome é o quê? Japonês? Ele é descendente de japonês, ele é um pregador conhecido no mundo todo. Bom, dentro da Assembleia de Deus, Santa Catarina. Ele mora em Curitiba. Ele mora em Curitiba. É capital. Né? É ele que é o nosso representante lá. Não, é Paraná. Não, é Paraná já. Ah, me desculpa, é Paraná. Você falou. Santa Catarina é o pastor. Me desculpa. Lá é Florianópolis. Lá em Florianópolis. Lá em Santa Catarina, o nosso representante é o pastor Josué. Ele sabe tudinho. Pastor Josué. Josué em Santa Catarina e outro no Paraná. Conheço todos. Paraná ou Takayama. Paraná. Beleza. Em São Paulo é o pastor Galdino Júnior. Ele tem 1.500 igrejas e 800 e poucos Mato pastores. Grosso.
Mato Grosso, qual? Mato Grosso do Sul? Não, sim. Ai. Olha, o pessoal do Mato Grosso fica bravo contigo. Mato Grosso é Mato Grosso. Mato Grosso é Mato Grosso. Mato Grosso, lá o nosso representante é o pastor Cuiabá, Rosinaldo. Pastor Em Cuiabá, na capital, não? Exatamente, na capital. Nós temos, inclusive, lá, numa cidade de Mato Grosso do Sul, agora é do Sul. No Sul, nós temos uma APEB feita só por indígenas, numa cidade chamada de Amambaí, na fronteira lá quase com o Paraguai. Os indígenas se uniram e criaram. Eu dei posse para os índios lá naquela distância. Olha, pastor, é o seguinte, quando você for visitar cada PEB dessa, você me leva. Vai ser muito bom. Para vários lugares, vai ser bom pra caramba. Todo lugar do Brasil tem... Ainda não saiu para visitar? Aqui, não, porque a coisa está surgindo ainda. E hoje tem web, né? Nós já conseguimos criar, já registramos o nosso APEB como um organismo internacional. Isso foi uma vantagem muito grande. Está registrado em Brasília. Temos uma sede lá em Brasília, perto do Congresso Nacional, tá? E agora estamos na fase de regularização do CNPJ, que vai sair esta semana. Hoje eu fiz a minha assinatura digital, a contadora já está tudo pronto. Lembrando que isso surgiu através de uma ânsia da direita, uma ânsia do conservadorismo, né, dentro da igreja, né? É uma necessidade, na verdade, de trazer à consciência a defesa dessas bandeiras, que estava sendo... A realidade é que nós não tínhamos nada, nenhuma entidade que pudesse fazer a defesa de tudo isso. E agora nós já tivemos a primeira vitória, derrubamos, o julgamento foi tirado de pauta pelo Fux, por uma mobilização que nós fizemos em todo o Brasil, mobilizando... Sim, da ideologia de gênero. Porque o que aconteceu? Em 2016, me desculpe, em 2015... A cabecinha é boa. Em 2015... eles tentaram implantar isso em todos os municípios, foi derrubado. Depois levaram para a Câmara dos Deputados, foi derrubado. Depois levaram para o Senado, foi derrubado. E agora qual é a última trincheira que eles utilizam? Sempre o STF. O PSOL recorreu, entendeu? Através de uma ação. Tinha coisa, eu li todas as 52 páginas da petição inicial dessa ADI, que é a ADI 5668. É sempre camuflada, né? É, sim, é sempre camuflada, é sempre falando bonito, direitos humanos e tal. Só que lá no fundo, o objetivo é terceiro banheiro. A gente chega lá, qual é? Ideologia de gênero, entendeu? E o pior, sendo empurrado na marra pela justiça. Porque como dizia Rui Barbosa, né? A pior ditadura que existe é a do judiciário, porque contra essa você não tem para quem recorrer. Já foi. Falou em terceiro banheiro aí, desde quando eu me entendo por gente, sempre houve assim, banheiro unissex, por exemplo. Sempre teve. Pois é. Que é justamente para quem? Eu nunca vi banheiro unissex assim. Sempre teve. O risco não, é o seguinte, eu digo assim, sempre teve, eu não falo que era... Veja só. Mas o banheiro unissex, salão unissex, essa palavra unissex, ela já existia. Mas é o seguinte, me parece que... O risco é que nós estamos falando de crianças, entendeu? O problema é criança. Não, criança. Sim, não isso a ideia, na verdade, é exatamente essa, é causar confusão mesmo. Sim. Eu não me importo que cada um é maior de idade... Faça a sua opção, mas não venha querer atacar as crianças. Criança não tem embasamento. É contra isso que porque nós atacando as crianças eles conseguem criança não pode votar com programicismo. A criança não pode votar com 16 anos, mas pode, sei lá, trocar o sexo, por exemplo, que é mais ou menos o que eles querem, né? Que eles querem que com 16 anos, 10 anos, 8 anos já vi falar. Né, que querem que a pessoa já saiba se é homem, se é mulher, se é um cavalo, se é um... Na petição inicial, lá dizia o seguinte: se duas crianças ou adolescentes forem pegas dentro do ambiente escolar se beijando, não pode ser feito nada, porque isso pode caracterizar um bullying, entendeu? Pode caracterizar, preconceito. Inclusive sendo proposição de prisão para o diretor ou para o professor que interferir nisso. Você entendeu? Né? Então você vê como é que os caras querem mesmo, né? Os caras querem 52 páginas de... Eu terminei de ler, enrolei tudo e joguei no lixo, sem condição alguma. Não tem como. Isso é um absurdo. Política no Amapá, como é que tá? Só tá apoiando alguém? Como é que... Bolsonaro teve aí agora, apertou o botão lá que a gente falou. Tomou um tapinha, o Davi tomou um tapinha. Bem, eu tenho a minha opção, né? Respeito muito a opção de cada um, mas esse ano eu fiz a análise e resolvi apoiar o Cirilo. Lembrando, voltando um pouquinho, lembrando que já aconteceu toda a eleição no estado todo, só Macapá. Sim, é verdade. No Brasil todo, né? Por causa de não sei o que
Que parece que só tinha um apagão aqui, não tinha no estado todo. Parece que de repente, uma hora para outra, Macapá ficou mais violento que o próprio Rio de Janeiro, onde fica a sede do PCC. Né? Mas aqui parece que tem mais marginal, e o crime organizado é muito maior, a ponto de que parece que a impressão que a gente tem que não tem exército, não tem força nacional, que possa impedir. Negócio muito estranho mesmo, realmente. Estranho. Porque não era. Se teve eleição em todas as outras cidades do Amapá, por que não teve Macapá, gente? Foi porque para adiar alguma coisa? Precisou de tempo para alguma coisa? Porque como o Davi falou, o mais prejudicado nesse apagão foi meu irmão. Foi? Ele falou, pô. O teu irmão? Ele falou, acabei de falar, o Davi falou. O irmão dele. Foi o meu irmão. Foi o mais prejudicado, meu Deus. Virou até meme, né? Sim, apoiando o Cirilo, então. Tô apoiando o Cirilo, tô apoiando, já fiz várias lives. Perfeito. Tô pedindo voto, né? Tô acreditando e de respeito aos nossos propósitos. Muitos pastores estão apoiando ele. Eu conheço ele. É um cara que é cristão, levanta as mesmas bandeiras que nós. Então, uma questão mesmo até diante do quadro que nós estamos aí, inescapável, não tinha pra... Era só um pouco mais radical, só um pouco mais radical que o Cirilo. Eu tenho minha... Acho que ele vai o Edson também tem. Vai para Arodiran. Não, Arodiran também não. Na verdade, na hora de votar, eu vou votar sempre pensando na direita, é fato isso. Eu, de qualquer forma, como eu estou te falando, né, respeito muito a opção de cada um, mas eu fiz uma análise bastante. É uma questão de identificação. Quando a gente passa para a questão partidária, né? Cada um tem a sua Não, tipo assim, eu não estou vendo o partido. Na verdade, eu estou vendo direita. Eu penso que a direita no Brasil, gente, não está dominado, não. O Bolsonaro está ali, inclusive estou puto com o Bolsonaro. Eu acho que ele deveria ter feito um negócio, uma varredura melhor nos estados, porque Lula fez isso, viu, gente? Lula saiu abraçando cada um vereador. Desde quando ele foi eleito lá atrás. Esse, sem sombra de dúvida, foi um erro estratégico sim do Bolsonaro. Dê essa discernida para nós. Porque, veja só, ele quis, digamos assim, dar meio de isento. Não, eu não vou apoiar, mas nisso acabou perdendo muita gente que poderia. Gente boa. Veja só, alguém pode dizer... Lula caminhou. Alguém pode dizer, ele perdeu, a direita perdeu. Na verdade, não foi a direita que perdeu. O que nós percebemos... Foi uma diminuição dos partidos de esquerda, houve uma diminuição bem significativa, o PT. E o que aumentou, na verdade, foi o centro-direita. Os partidos de centro-direita. Partidos de direita mesmo são pouquíssimos e são nanicos no país. Nem existe partido, PRTB, que é um partido que se declara de direita. Sim. Né? Partidos, por exemplo, como o PTC... Não, PTC não. Que até o partido do Levi Fidelis lá. Exatamente, é o PRTB. PRTB é um partido que é do Cirilo. Exatamente. É do Cirilo. Isso. Patriotas também se declara como direita. Entendeu? Aí, veja, é contado no dedo, de uma mão, para você contar. E são partidos pequenos. É a primeira vez, nós nunca tínhamos... A coisa mudou em 2018, então é a primeira eleição que nós temos onde os partidos de direita estão aparecendo. E eles, de fato, cresceram, mas como são poucos, diante do quadro que já estava construído, né? Agora, veja só, por isso que eu digo que não se fala em perder, porque só se perde o que se tem. E é a primeira vez que essa visão direitista está enfrentando uma eleição municipal. Sim. É a primeira vez. Em 2016 era a dominação absoluta, completa da esquerda. É a primeira vez. Mas deveria ter enfrentado com mais armas, com mais punch. Essa que é a questão. Se o Bolsonaro tivesse envidado mais esforços em favor desses partidos, sem sombra de dúvida, teria feito muito mais. Ele, na verdade, não sei se pressionado, não sei por que razão, não se manifestou. E quem ganhou? Quem estava apoiando ele. Os partidos de onde? O partido do Centrão. Foram os partidos que mais cresceram. Que ganharam, o DEM cresceu muito. Na é verdade, o DEM é centro-direita agora. Já no passado ele era mais, digamos assim, mais social-democrata. Hoje já está mais inclinado. Houve uma mudança. Sim, se eu não me engano, São Paulo, ele só conseguiu eleger um vereador, cara. Se eu não me engano. Enquanto isso, mamãe falei, deputado, né? Conseguiu botar uns 3 ou 4 lá, se não me engano. Pois é, faltou empenho. Essa que é a verdade. Eu acho também, fiquei faltou empenho. Eu Eu acredito que agora, no segundo turno, essas 57 cidades, entre as quais todas as capitais, né? Praticamente quase todas, são 57 no Brasil todo. 57 cidades grandes, porque só tem segundo turno pela lei eleitoral. O segundo turno aqui não vai onde casar. Tem, no mínimo, 200 mil
eleitores. Então são cidades bem grandes. O segundo turno aqui não casa com os outros segundo turno. Né? Não, aqui vai acontecer no dia 20, aqui o primeiro turno é dia 6 e o segundo turno dia 20. Mudou, na verdade seria antes no dia 27, né? Mas tá casando o primeiro turno com o segundo turno deles também não. Não, Também não. Casa O segundo nada. turno deles é Nós 29 temos uma eleição agora. especial, É domingo né? agora. Essa live que nós vamos gravar amanhã é para isso. É É para domingo. conscientizar. Por quê? Porque o nível de ignorância ideológica chegou a um ponto tal, e em algumas partes talvez seja ignorância ideológica. Em outros tem outro propósito, bem diferente. Muitos pastores estão apoiando o partido de esquerda. Isso é absolutamente contrário. Não tem, é impossível alguém que seja cristão, Não com acha que é certeza. dele? Absolutamente. Só pode. Se não for questão ideológica, É financeiro. Então não é é. financeiro. É lógico. Às vezes, tá aí, Eu gravei um áudio e pedi para todos os nossos 62 grupos da PEB em todo o Brasil espalharem, falando que nós temos princípios, falando que nós, eu me referia tanto aos pastores quanto aos membros. Observe, membro, qual é a postura ideológica que o teu pastor está orientando. Se for partidos que perseguem o cristianismo no mundo todo, porque talvez, como é que eu vou apoiar um partido de base socialista sabendo que o socialismo já matou, comunismo já matou no mundo todo mais de 100 milhões de pessoas e 70% são cristãos? E Como é alguém que eu vai vou querer apoiar? Como isso, é que eu né, vou cara? apoiar um partido que tem a base ali no socialismo Que vai contra e qualquer que vai coisa. contra, Hã? é a favor da ideologia de gênero, é a favor, enfim, de muitas pautas que vão de encontro aos nossos princípios cristãos. Entre eles, por exemplo, a própria questão da descriminalização das drogas, por exemplo, envolve até a questão da vida, por exemplo, como aborto em muitos lugares. Aborto. Né? Então, E eles é querem impossível de qualquer apoiar jeito isso. também liberar as drogas aqui. Então no Amapá, Cirilo e vereador. Tem Vereador, eu estou apoiando meu amigão que sempre está comigo nessas causas Carlos sociais, que Carlos Rebouças. Rebouças. Não tem Também outra. Carlson. Quem é direita raiz tem que votar no Carlos, cara. Cara comprometido. Ele tá. E a gente bem tem direito. que fazer isso. Tem que ser uma pessoa que verdadeiramente represente a direita. E eu sei que ele é um cara muito inteligente, é um cara simples, está enfrentando uma batalha gigantesca. O pai dele está com câncer, sabe? No meio de tudo isso, descobriu que está com câncer. Começou a fazer quimioterapia agora, entendeu? Quer dizer, em meio a tudo isso, o pai dele chega, meu filho, vai lá e cuida. Pois é, cara. Vai lá e cuida. Deixa que a tua mãe vai estar comigo aqui, entendeu? E a gente vai junto, e sabe? Aquilo é emocionante. Quer dizer, ver um jovem que não tem fundo partidário. Tem nada, né? Entendeu? Só apoio da galera, dos Só amigos, coragem, né? cara. Criou o Me Solta Amapá, Sim, Me Solta Amapá. Né, que já está indo para quase 100 mil seguidores, cara. Então, O cara que nós influencia entrevistamos ele. fortemente. E ele é um cara que com as redes sociais, ele faz muita coisa que muitos deputados não fazem, cara, que muito vereador não faz. Entendeu? Gente que teve casa queimada aí, né, incêndio, e que ele fez mobilização, conseguiram fazer de novo a casa. Crianças doentes que precisavam viajar, entendeu? Não tinha recurso, não tinha de onde tirar. Ele publicou e apareceu. Por isso eu te digo, cara, o povo do Amapá, eu me orgulho, cara. Eu me orgulho muito do povo do Amapá. Agora tenho nojo dos governantes, entendeu? Então, e é por isso que a gente precisa então, mudar. com essa agora, nós sabemos que agora, domingo que vem, né? Domingo Eu que nem vem. sei, tem que votar, tem que dia votar 29. também, domingo que vem. O quê? Domingo que vem a É o eleição. segundo turno, no Brasil todo. Não, primeiro Não, turno. mas não é pra nós, Não, não. pois mas é, o nosso. Pra nós para o não. Brasil todo, Menos o pra segundo gente. turno é dia 29. Para nós aqui Dia- em Macapá, é dia 6 de 6, dezembro. que era o Pô, outro vai Sei demorar que- ainda, né? Daqui Estão 15 ganhando dias. tempo aí, Não. tem alguém ganhando tempo. Cara, não deixem de votar nas pessoas, nos candidatos de direita. Por favor, você que, sei lá, que ama sua família, seu filho, cara, não deixe de votar nos candidatos. Nós precisamos fazer uma direita, nós precisamos ter uma direita no Amapá. Senão a gente não sai do discurso, E né? deixa eu dar um Não foi recado lá candidato. pro povo de São Paulo. Deixa eu dar um Quer recado pro povo de Todo São mundo Paulo? me Vai lá, pergunta, depois Eu você vai sei, lá. eu sei que o nego vai assistir lá em vai São lá, Paulo. São Paulo, vai lá. Não vote no Boulos, pelo amor de Deus, senão o cara, mano, ele vai pegar metade da sua casa. Ele vai invadir o bagulho, vai acabar com a tua vida. Ó, paulistano, paulista, não faça merda. Pelo amor de Deus, não vote no Boulos. Até isso, né, cara? Nossa, bicho, como é que esse povo
Cara, o brasileiro tem muito Cara, que aprender, não é né? possível. Ali o paulista tá entre a cruz e a espada, Não, né? mano, isso, não sei, acho que o Brincadeira. paulistano... Porque você não foi Doidou. candidato ainda até hoje, porque eu vejo que a mobilização seria bom, seria um hein? Seria ótimo. bom, hein? Sabe que seria um bom senador. Todo ano sempre Senador. tem. Senador. Todo ano sempre tem aquele grupo Daqui que 2 vem. anos. Quando é que tu vai tal? Na verdade, Senador. Na Eu verdade, apoio. eu quero deixar bem claro isso aqui. Meu propósito e meu compromisso é com o povo do Amapá. Sim. O ano passado, eu não tenho sombra de dúvidas que eu viajei mais esse estado do que o próprio governador. Eu fiz 91 viagens. Imagino. Em todas muitas comunidades do Bailique, passando por Vitória do Jari, Laranjal do Jari, Oiapoque, Calçoene, todos, não só na capital, não só nas cidades, mas também nos interiores, nas comunidades, conhecendo a realidade, pisando lá, sentindo a picada do Carapanã lá do Bailique, Sim. ou a picada do Carapanã do Amapá, para quem não sabe, né? Conheço o Amapá. Tem um mistério lá no Amapá. Eu sabe? estava lá, mês passado eu estava lá no Amapá. Há um período do ano lá em que eu cheguei lá, não sabia, a primeira vez que eu fui lá, eu vi que a praça ficou vazia, estava cheio, de repente chegou 7 horas em ponto, ficou vazia. Eu fiquei com meu irmão, Cadê o o que foi que povo? aconteceu? De Será que repente- é algum jogo de futebol? Só foi assistir. É uma final de novela? Eu não sabia. Vem uma peste de tanto Carapanã, e um uma Carapanã chuva. pretão, grandão, que tem uma costa chuva, preta, é uma maluco. chuva, ele desce. E é um desespero É que você não. assustador. É assustador aquilo. Parece uma. Você assistiu, Parece uma praga do filme lá, Egito, qual o meu irmão. nome? Vai ser uma praga de Egito. Qual o nome daquele filme lá que tem Agora- a hora negra? Todo mundo sai correndo. Cara, Sei assim lá, mesmo, velho. medonha, que eu me tranquei no carro, bicho. Olha, eu me Terror tranquei. Amityville. Eu me tranquei Ah, no é. carro e tive é, de terror ligar isso Silent aqui, Hill. olha, cara. Silent Hill, Carapanã, meu irmão, inacreditável. E assim como apareceram do nada, Que vai 8 começar horas agora em isso. ponto, desapareceu. É uma hora. Esse é o Eles falam mistério, assim, esse é o bora mistério do jantar. Amapá. Esse é o mistério do município de Amapá, entendeu? Eles falam assim, os caras podem falar, bora jantar. Já jantou, Aí vamos tá o embora. povo. Deixo aqui, candidato a senador aqui, ó. Grande senador, pode ser um senador. E já deixo aqui o meu apoio para a direita. Eu faço todo o seu visual, a arte, tudo. Eu faço a campanha toda, Tá aqui, edição, eu e vídeo, o Edson, nós, a parte de edição de vídeo, né, Edson? É, E eu a parte da criação. Senador. Se ele vir, vai ser bom. Zezé Oliveira. Entendeu? Com certeza já vem pelo um partido grande aí, ok? Quem é o partido? Vai estar o quê? A Aliança já vai estar Ele na tá área? falando, ele tá falando por mim, tá dizendo que o meu paixão aqui. Ele nem quer, cara. Ele Não quer. quer esse rabo, não. Ele tá bem assim, ele vai estar na política pra quê, bicho? Pô, mas é uma boa, hein, Pô. cara. Seria um bom senador. Não, eu conheço muita gente boa que fala assim, Sei o que, também, que eu não vou sei fazer se- na política? É. Eu ajudo mais aqui fora do que lá dentro, bicho. Então tem uma certa diferença. Verdade. Cara, tem que mudar essas cabeças. Eu acho que tem que renovar. Eu coloco a minha vida na vontade de Deus. Eu prefiro É a colocar melhor assim. coisa. Tem que renovar, sabe por quê? Se você for analisar, cara, cada tempo que eu tô aqui, os senadores são os mesmos e são os mesmos. É Capi, é o outro. A política lá, aqui o Will, É aquilo que o Macapá só povo tem isso, chamou só tem de isso. a velha politicagem. É. É a velha é um establishment tucuju, é um sistema hermético que infelizmente impede É e full anula interesse. quem está de fora. Anula. Se você, ele é um imã e te puxa para dentro. Existe, né, essa- Entendeu? Existe. Existe sim. É muito pesado Um isso. sistema pútrido de retroalimentação viciada, tá? Em que Autofágico, né? Ele fica se em que comendo. os políticos reúnem grana o ano todo, ao longo do mandato todo, para despejar naquele processo, naquele político. ciclo. Ciclo de O povo, campanha. infelizmente, ainda continua votando com a barriga ao invés de votar com a cabeça. Por quê? Contra- Isso, Contra-cheque, infelizmente, é tapa o complicado. pé, Por quê? Porque o que faz a diferença, que consegue mudar, não é o topo da pirâmide, é a base. Entendeu? E, infelizmente, a base... Aí os dados do IBGE foram recentes, aí divulgaram. Nós temos aqui quase 30% da população do Amapá passando fome. Qual o IDH daqui? Deve ser O IDH é um dos piores do Brasil. Não dá nem para comparar com estados, por exemplo, do Sul. Entendeu? As nossas universidades, enfim, todo é um sistema. Se não houver essa conscientização... E aí eu volto. Por que minha esperança não acaba? Porque agora nós temos isso aqui que nós não tínhamos Essa é antes. uma arma. Essa é uma arma poderosa. Poderosíssima. Entendeu? Isso aqui... E os políticos têm O medo cara disso, pode, hein? o cara, Tem medo. o cara Medo. pode até não ter o Cara. dinheiro para comprar o açaí lá no ele fim tem da o ponte, celular. mas ele tem o tem celular. isso aqui, ó. Inclusive tá acompanhando assistindo tudo. a gente, muita gente Entendeu? lá da ponte assiste a gente. Então, meu querido, eu sei isso porque eu tô lá acompanhando, entendeu? Eu tô agora ajudando um senhor, ele teve um acidente, ele é pedreiro,
E na hora que ele martelou, a cabeça do prego se esfacelou em várias partes e ele ficou cego. Né? E o outro ficou avariado. E nós fizemos uma campanha, eu acho que tu viu essa campanha, né? E muita gente ajudou, cara. Foi bacana isso, entendeu? Nós conseguimos um médico oftalmologista que ele foi consultado ontem, entendeu? Foi bacana, entendeu? Levamos ali e agora já conseguimos as passagens para levar ele para Brasília, entendeu? Eu queria muito poder falar quem fez isso, mas a pessoa que vai dar disse que não era para me falar, por uma questão. Tu vê, como tem muita gente boa, cara. Tem muita gente boa. É. Qualquer ação social que você faça aqui, você sempre vai ter bons apoiadores. Sempre mas é nisso que esses malditos políticos se escoram. Porque é nesse cara que vai lá colocar o filho dele lá no hospital. Chega lá, não tem, igual teve um caso desse agora recente. Ele chegou lá para colocar o filho dele lá e não tem uma central de ar. Como ele trabalha com central de ar, ele vai e coloca uma central de ar. Aí o outro vai lá, tá escroto, não sei o que. Aí, sabe o que está acontecendo? A gente está pagando 2 vezes. O amapaense está pagando 2 vezes, né? Por que ele paga 2 vezes? Porque ele paga no imposto e quando vai usufruir de alguma coisa que seria pública, que seria um direito dele, ele tem que comprar o remédio, ele tem que comprar o remédio, tem que fazer igual, depender de ajudas, de externos. Olha, e você não acha, não tirando se engane, os órgãos públicos, você não acha que o Amapá, o estado do Amapá está falido? Eu tô lá junto com o povo, eu estava agora vindo da área de invasão lá do Infraero 2, e nós temos um ponto de ação social lá, que a gente leva sopa. E há poucos dias atrás, nós estávamos servindo lá 150 sopas, né? Um grupo lá que nos ajuda. E quando eu entreguei para uma criancinha chamada de Moisés, e ele veio para mim, Patô, assim que ele me chama, tem mais ou menos 6 anos, 5 anos, por aí assim. Patô, me dê 2. Aí eu peguei, era um copo assim grande, né? Disse, meu filho, tu vai conseguir comer 2? Isso aqui é muito grande. Ele disse, não, Patô, é porque eu não tenho nada para comer amanhã, eu vou guardar. Poxa, aquilo me rasgou o coração, entendeu? Eu acho que o Macapá tá fazendo já faz perguntei, tempo. quantos irmãos tu tem, meu filho? Ele disse, tenho 6. Eu fui lá na casa dele e rachar o coração. No outro dia eu estava lá com 3 trouxonas de roupa, demos os meus filhos, deu uma limpada. Olha isso. E o lance de quem quer fazer, não é tu pegar aquilo que está sobrando, aquilo que está de pior, aquilo que está rasgado. Não, isso aí é para te jogar fora. É isso que eu estava falando. Para você pegar roupa boa. Exatamente isso. É dar o que você tem. É aplicar aquilo que Jesus disse. Qual é o maior dos mandamentos? Qual é o maior? Amar o próximo como a si mesmo. Esse é o grande segredo. Isso está se perdendo. A empatia, sabe? A pessoa vem, até no meio evangélico, eu não tenho hoje, tenho 5 filhos e procurei o dia todo, não consegui um lugar para me capinar. Eu vou orar por ti. Ele não está precisando de oração naquele momento. Olha, ele está precisando de oração, ele está precisando de comida, né? Oração. Eu sempre digo, se você separar essa palavra, você vai ter a parte que ora e a parte da ação, meu querido. Sim. Entendeu? É o momento de você agir, é o momento de você se doar. Esse é o grande segredo. O cara diz que está com fome. A pessoa não consegue compreender que o maior mistério da felicidade não tem a ver com quanto você concentra aqui no teu bolso, e sim com quanto você tem aqui no teu coração, e quanto você tem para compartilhar com o próximo, entendeu? Quando você chega lá, que eu cheguei no outro dia e vi aquele abraço do Patô que veio correndo para me abraçar, quando o Mone, que não gosta que eu fale isso, mas quando ele deposita lá na minha conta aquele dinheirinho, que eu compro aquela cesta básica e eu levo para essa família. Todo dia isso que é para mim, para a gente ficar à vontade, eu estou à vontade aqui, eu vou falar. Como ele, muitos outros amigos têm feito isso, sabe? E a última contribuição que o Monen fez, tu não tem noção, eu vou te contar o segredo agora. Eu cheguei e entreguei para uma senhora e ela disse, pastor, eu estou desde ontem sem comer nada. Pastor, sem comer nada. Não, mas você tá ajudando, entendeu? Faz parte, cara. Sem comer nada com os filhinhos, sabe? É doído, cara. Sabe? A gente saber que tem ali na geladeira quando você abre, entendeu? Mas tem família passando dificuldade mesmo, entendeu? E quando a gente... aquilo me emocionou, entendeu? Porque, puxa, eu fico pensando, caramba, eu tenho que contar isso
E eu guardei todos esses dias para te contar agora. Não fala. Tá até chorando Mas assim, cara, sabe? Tem que ajudar, cara, tem que ajudar. Como eu tava na Ilha dos Carás, e um amigo meu disse assim, Gisiel, poderia continuar estudando para Cará. Carás. Aqui no Marajó, 4 horas de... Entendeu, né? 4 horas e meia, 4 horas e meia de barquinho aí para dentro. Nós temos uma igrejinha lá. Pô. Eu fui lá, aquele povo nos recebe com tanto carinho, com tanto amor, sabe? E depois eu voltei, um amigo meu, sabe, de lá da justiça, disse, Gisiel, o que tu ganha com isso? Olha, A minha, que sabe? fala absurdo desse, né, cara? Eu falei para ele, Tu meu ganha amigo, aí. a vida de quem é impulsionada pelo dinheiro nunca vai compreender o que eu faço. Exatamente. Entendeu? Nunca. Se a tua vida foi impulsionada Isso só pelo só que... pensa nisso, né? Cara? Só pensa Então no isso, dinheiro, sem conquistar. infelizmente, assim, a nossa sociedade, ela tem se esvaziado muito desses princípios, sabe? Tem perdido aquilo que a psicologia chama de empatia. Isso. Que a empatia é você tentar olhar o mundo com o olhar dele, tentar se colocar no lugar dele. Entendeu? Pô, Isso o que é tá importante. passando, pô, é complicado. Aí. É. Bacana esse nosso assunto. Pô, foi maravilhoso. demais. A gente vai ter que encerrar porque já vai dar 2 horas de... Antes de encerrar, pastor, mais uma vez agradecer esse tempo, né? Tivemos problemas hoje com a internet, foi horrível. Você está assistindo agora, você não está assistindo ao vivo, mas como se fosse, tá? Como se Você fosse. está ao vivo, a gente está aqui agora. E lembrando que a gente sempre correndo atrás disso, né? De ter uma família legal, de poder ser o mais justo possível, né? E quando você vem e fala esse tipo de coisa, que, pô, isso é bom pra gente saber. Né? Por isso que às vezes eu falo assim, pô, né? a gente precisa de políticos que tenham uma visão mais conservadora, porque é onde meio que fortalece a família. Precisa fortalecer a família, né? Eu acho que tá muito deteriorizada, Tá, né, a família, né? E a ideia Mas é exatamente não tem isso, é só aquela lapar e força. tirar as bases disso que sustenta a sociedade. É. Porque se você consegue desequilibrar, desestruturar a família, que é a célula máter, Acabou a tudo. sociedade. Porque, não tem mais porque nada. quem será um pai maconheiro? Como é que vai ser um pai maconheiro? Como é que vai ser um pai que apoia Filhos prostitutos. ideologia de gênero? Como é que vai ser essa família? Como é que vai ser Absolutamente desestruturada. como é que vai ser esse pai que ele vem dessa linha da esquerda, onde o cara não trabalha, você tá entendendo? Só quer Onde ele viver acha de que pai e esmola mãe tem dos que, políticos. né? Então o cara não trabalha cedo porque a esquerda, o jovem não pode trabalhar desde cedo, porque, né, pode fazer um monte de merda, mas não pode trabalhar, né? E tanto que às vezes o moleque aparece vendendo coisa na internet, vão lá e Agora denunciam. roubar o celularzinho ele pode. Roubar celular, né? Tá roubando o celularzinho, apanhou, foi preso. Só o Pô, celularzinho. que é isso. Pastor, Então, eu queria que o senhor fizesse um pedido pro povo. Curtir as nossas redes sociais e entrar no YouTube. A gente precisa de views no YouTube. Nós não temos. Verdade. Eu O pessoal sei chega que lá. o pastor também ele vai compartilhar pra caramba esse negócio, A né? gente precisa que as pessoas vão lá no nosso YouTube do Potoca Podcast, se inscrevam e assistam os vídeos, porque a gente precisa monetizar. Verdade, isso é muito importante. Isso aqui tem que pagar aqui. Verdade, né? ele está fazendo com todo o esforço. Olha a importância de um conteúdo como esse que você está recebendo de graça, né? Então, o mínimo que você pode fazer é isso. Vá lá, agora, nesse momento, entendeu? Compartilha. E não só compartilhe esse vídeo, lá. como pede para também se inscreva, ative o sininho lá, Isso. entendeu? Para acompanhar todas as atualizações. Isso. Tá bom? E vai ser bem legal. Pô, Se vai ser todo show. mundo da igreja for lá e mandar. Olha, E a gente tem vários conteúdos e todos os nossos assuntos são todos nessa linha. Quando eu falo na linha esclarecedora, não quer Só que dizer. hoje a gente foi mais pianinho, né? Não falou nem palavrão hoje. Né? nem tomamos né? Nós só ficamos no café, no suco e na água. Isso. Né? Obrigado pelo Então é respeito, isso, viu? assim, Deus abençoe você, a cara. gente tem- Vocês são- A gente o sabe respeito é se mútuo, portar né? em qualquer E a gente situação. tem uns apoiadores bacana. aqui, pastor. Nós temos aqui o Missol Tamapá, um cara que apoia Legal. a gente, o Muito Carlos, a obrigado gente já por falou bolsas. dele aqui. A gente tá ficando já até redundante com o Carlos aqui. Inclusive tem que trazer ele de novo aqui. Sol Telecom, a Sol ainda não instalou nossa internet aqui. Sol, Renato, Por favor, nossa Renatão. internet. Pô. Né? E nós temos também o nosso grande amigo Charles Bordalo, lá do Aras Bordalo, Charles Adice Bordalo. Cara, são ótimos advogados. Um dos advogados não tem mais que tops que tem. Cara, é um dos, né? Tem vários aí e o Charles é um deles. Obrigado, Charles, por sempre estar apoiando a gente. E hoje nós temos aqui na técnica, como sempre, Dona Adrien.
Fez um Adri corte Silva, meu maravilhoso amor, aí. Obrigado pelos cortes. Nesse novo certo? formato aí. E é isso, pastor. Tem uma última palavra? Quer deixar mais algum recado? Para os seus fiéis. A minha palavra. Para o povo do Amapá. Isso, acho que o povo está precisando. Depois de 21 dias de apagão, de tanto sofrimento, sabe? O que o amapaense passou nesses 21 dias. Eu tive de coletar água da chuva na biqueira para tomar para tomar banho, né, com a minha família, dormir, passar a noite toda acordada abanando meus filhos. Nós ficamos na casa dos amigos aqui. Ele vinha para mim, eu Ver vinha um pra ladrão ele. chegar na porta da minha casa e forçar e estar tentando cara, entrar. Absurdo isso. Entendeu? Isso 4 horas da manhã, que eu não conseguia Tinha dormir. que ficar vigilante. Entendeu? Trocava o dia pela noite, andava cambaleando. E depois saí, passei 8 horas numa fila para conseguir colocar gasolina. Entendeu? Ele ficou. Cara, ficou 7 horas também. você tem noção do que é você chegar num. E eu quero carne. Não tem, acabou a carne. Por quê? Porque simplesmente não tem. Acabou, não tem como manter, não tem como refrigerar. Então vamos fazer o seguinte: eu quero manter o meu frango que eu comprei ontem. Cheguei Apodreceu. lá, cadê o gelo? Acabou, não tem. Gelo. Filas imensas. Perdeu tudo. Quem fez uma compra nos dias anteriores, perdeu tudo. Nós perdemos tudo aqui. Perdeu tudo. Então, ver a central de ar do meu filho queimar, entendeu? A parte de baixo da geladeira queimar, você entendeu? As lâmpadas da frente da minha casa toda escura, vou ter que trocar tudo agora. Então, cara, foi... Agora projete isso aí para uma população de quase 850 mil habitantes que nós temos no Amapá. Se você está revoltado com tudo isso e quer dar o troco, né? Não adianta nesse momento agora, né? Não tem outro meio. A melhor maneira que você tem de dar o troco a tudo isso é dia 6, votando em gente que preste. Tá? Escute, guarde isso que eu vou te falar. Não é a política que faz o candidato virar ladrão. É o voto vendido que faz o ladrão virar político. Exatamente isso. Boa. Obrigado. Pastor, obrigado, valeu. Chama Gesiel, meu amigo. Obrigadão. Tá? Muito bom. É isso aí, gente. Mais uma vez, Potoca Podcast. 09, Potoca Podcast, sabe? E não deixe, entre lá. Por favor, entre no YouTube. Compartilhe. Do YouTube Vai o pessoal lá de São Paulo entrar Potoca lá. Antes que Podcast. o Boulos destrua. Antes que o Boulos... É isso aí, Meu gente. pai do céu. Corta lá, Adri. Um abraço. Abraço.